Mais uma vez um salve para você que está acompanhando o Tupi na Redcast, para você que está inscrito no nosso canal, para você que ativou as notificações e a partir de agora está acompanhando mais uma edição do Tupi na Redcast, aqui nas nossas plataformas digitais, no YouTube Tupi Esportes. E você sabe, se eu estou aqui é porque eu não estou sozinho e porque também temos um convidado mais que especial. E você também sabe que eu não apresento esse programa sozinho. Eventualmente temos aqui um rodízio, às vezes aparece o Thiago Veras, a Daniela Esperon, o Bruno Gentili. Hoje ao meu lado, Wagner Ferreira, ele que originalmente é o nosso produtor, mas está aqui também para fazer hoje a nossa sabatina com um convidado mais que especial. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Coelho. Eu me sinto multifuncional, mas tá. Mais multifuncional do que eu, só quem está aqui na nossa frente. Tá certo. Então, sem dar spoiler, vamos lá. O nosso convidado de hoje é um jornalista. Eu diria que se houvesse um álbum de figurinhas da história do jornalismo brasileiro, esse cara teria uma figurinha, no mínimo, dourada ou brilhante ali, daquela que você tem que comprar vários pacotinhos para ter a sorte de tirar. Figurinha rara. E se você tiver uma repetida, para você trocar com alguém, você troca por umas 20 ou 25 normais, né? Pelo menos no meu tempo era assim que funcionava. Quando você tirava o escudo de algum time ou mascote, não era um por um. Você, me dá uns 5 jogadores aí que eu te passo mascote. Mas é um cara que ele é muito ligado ao esporte, é um cara que ele é muito ligado à geopolítica, já cobriu de tudo. Acredito que conheça mais de 100 países no decorrer do nosso planeta e certamente viu a história, vivenciou a história de perto. Temos algumas semelhanças que vão além do nome. Quando a câmera abrir agora vocês vão notar. Marcos Uchoa, é um prazer recebê-lo aqui no Tupi na Redcast. Prazer, Charapa. Prazer, Wagner. Realmente muito bom estar aqui com vocês. Super Rádio Tupi, as pessoas que nos ouvem. Realmente é uma rádio que faz parte da vida de todo mundo. E é claro que é um prazer estar aqui com vocês também para a gente conversar. Quantos países? Tem de cabeça? Sim, 119 países. Nossa. Muitos repetidos. Na minha conta está até desatualizada aqui, 115. Já foram 4. Já aumentou. Já aumentou tudo. Deve ter os reconhecidos e os não reconhecidos também, né? Não, tem até aqueles lugares assim que pouca gente vai, tipo Coreia do Norte, tipo Afeganistão. Sim. Tipo Gaza. Gaza eu já fui 3 vezes a Israel, e a Gaza eu já fui na época que Gaza ainda tinha colonos israelenses dentro de Gaza. Foi a segunda intifada, na verdade. Foi a primeira das minhas 9 guerras, digamos assim, foi lá. E, enfim, então eu rodei muito o mundo, leio muito, conheço muito, vivi muito, né, como repórter, e não só como repórter também, até teve viagens, por exemplo, eu fui a Cuba de férias, porque como eu fui correspondente em Londres e em Paris, a trabalho, basicamente, meu trabalho era Europa, Ásia, África. Mas Américas não, com raras exceções quando eu ia para os Estados Unidos fazer alguma luta de Mike Tyson, por exemplo, matérias assim, ou Copa do Mundo, que a gente vai ter de novo ano que vem lá, mas eu fiz 94 também. Mas enfim, Cuba eu queria conhecer ainda na época com o Fidel Castro vivo. Mas então, no começo ou no final dele? Não, já no final. Exatamente, ele falou, eu quero conhecer a Cuba com ele ainda para ver como é que é, né? Então, eu fui de férias com minha mulher, com meus filhos, etc, tal, para conhecer como era realmente aquilo ali, porque fazia parte um pouco emblemático da questão da geopolítica, da história da América Latina, dos problemas, enfim, de todas as questões políticas que um grande líder como Fidel Castro foi, mas eu achei, digamos assim, no que eu já achava, eu corroborei lá, né? Digamos assim, é um lugar que tem muitos méritos, mas muitos problemas, é uma ditadura, na verdade. Mais problemas que méritos? Eu acho que mais problemas que méritos. Eu acho que, particularmente para um lugar que já está há 60 anos, já é um país independente, né? Sim. Eu não estou negando todas as sanções econômicas que os Estados Unidos fazem, que é um absurdo essas sanções, é realmente um absurdo, que atrapalha muito a economia cubana, mas eu acho que a nível do dia a dia da população, das questões da falta de democracia total, apesar que eu entendo que quando você é muito atacado, um país, quando ele é muito atacado, ele se fecha muito e, obviamente, a questão da segurança vira muito forte. Então, a segurança é muito ligada a uma ala mais militar e menos civil da política, e aí cria-se muito facilmente a coisa desvirtua para uma ditadura, né? Que foi o que aconteceu, de certa maneira. Mas mesmo assim,
E claro que muitos méritos em relação à área de saúde, né, à área de educação, tudo isso é verdade. Mas se você vai lá, eu não fiquei só em Havana, a gente passeou realmente por dentro. Eu queria falar que eu andei por Cuba, não simplesmente em Havana. Eu não fiquei num hotel, quis ficar em hotel na casa de pessoas, né, até para poder passar dinheiro para pessoas normais, né, em vez de dar o dinheiro para uma cadeia de hotel. Então eu conheci muita gente e realmente eu acho que nada mais democrático do que perguntar para as pessoas o que elas acham da vida delas. Aqui, né? Em vez de você de achar. Porque você pode andar em qualquer cidade e ter, eu tenho essa impressão. Você tem que conversar com as pessoas locais para realmente saber como é que as pessoas vivem. Isso é um dos grandes problemas de ser correspondente, na verdade, é a questão do idioma mesmo. Eu falo vários idiomas, mas, por exemplo, eu não falo árabe. Eu fiz muitas guerras no mundo árabe. E a tendência de muito correspondente é você ficar conversando com pessoas que falam inglês, ou francês, ou alemão, línguas mais próximas, digamos assim, do Ocidente. Isso já é um recorte de classe social. Você fica numa ilha dentro de um país, né? Exatamente, você fica numa ilha de uma classe social mais alta, que é a classe social que se pôde aprender um outro idioma. Então, é muito importante nessa hora você ir para um bairro mais popular, você ter um tradutor que você confie, para você conversar. Por mais que você não fale árabe, no meu caso, quer dizer, o iraniano, o persa, farsi, né, que é o que se fala no Irã, mas é importante você falar com o pessoal povão. Imagina você vir para o Brasil e ficar só em Ipanema e dizer que conhece o Brasil, ou Rio de Janeiro. É ridículo, né? Você não foi nem à Zona Norte, você nem conversou, nem foi numa escola de samba. Como é que você acha que você conhece o Rio de Janeiro? Entendeu? Maracanã. Nem foi no Maracanã, quer dizer, e olha que esse Maracanã de hoje é bem diferente do Maracanã que eu vivia como torcedor. Né? Quer dizer, é porque eu fui naquele jogo Brasil e Paraguai. Sim. 183 mil pagantes, minha mãe com minhas irmãs. O último da Copa, antes da Copa de 70. Exatamente, né? Brasil foi 69, né, que é o recorde oficial, né, de público, né? Mas vi muito Flamengo e Vasco, vi muito Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fla-Flu, com 140 mil, 150 mil, isso era muito comum. O jogo em geral era 5 da tarde, no domingo. Se você não chegasse 1 hora da tarde, esquece sentar. Esquece. E não tinha isso de ingresso antecipado, ingresso no site. Era basicamente ordem de chegada. Não, você tinha bilheteria no Maracanã, você tinha, depois de um certo tempo, passou a ter uma venda ali na Avenida Copacabana, numa galeria que vendia os ingressos, e era isso. A maioria das pessoas comprava na hora mesmo. Pegava fila de horas, né? Ficava aquela fila, aquele tumulto, você na bilheteria com aqueles ferros ali no meio. Enfim, era um sufoco. Era outro Rio de Janeiro, né? Você começou falando de Cuba e você foi numa época lá em que o esporte era uma potência, né? Estamos falando aí de uma realidade já estava decadente. Já estava decadente. Eu fui em 2015. Então já é bem mais decadente agora. Bem decadente. Uma das coisas que eu lamento é não ter feito o Pan-Americano, 92, se não me engano. Foi lá em Havana. 91 ou 95? 91. Eu tinha um chefe que tinha sido repórter e ele se escalou. Porque ele quis ir. Acontece. Aquela coisa, as coisas acontecem. Mas, então eu não peguei ainda Cuba potência. Fiz muito jogo de vôlei feminino, na época até da Eliane, da Lica, né, que ela jogava, quando as cubanas eram as grandes jogadoras do mundo. Né? Lica, a nossa parceira aqui de Rádio Tupi do nosso departamento de jornalismo hoje, que é atleta olímpica. Cobri ela na seleção, na Olimpíada de 84, em Los Angeles, em 88 em Seul. E muito jogo aqui no Rio, né? Ela jogando Super Gasbras, enfim. Todo jornalista é meio fofoqueiro. Tô lendo o seu livro aí, você veio lendo veio lendo no metrô. No metrô. Eu cheguei, ele tava lendo lá no Portaria. Eu leio muito, né? Isso é uma coisa que todo mundo brinca, que até em jogo do Maracanã eu li. Pode falar o nome do livro? O livro chama Mussolini e Hitler. Sim. Em inglês, como se forjou a aliança do fascismo, né? Que as pessoas, hoje se fala muito em fascismo, né? Coisa da extrema-direita, né? E as pessoas pensam no negócio do nazismo, mas quem criou a extrema-direita em termos de partido, ideologia, foi o Mussolini, em termos de ideia, né? E muito antes do Hitler. O Mussolini vira o líder da Itália em 1922. O Hitler só em 1933, que 11 anos depois. O Mussolini era um pouco o ídolo do Hitler durante muito tempo. Mentor, né? Mentor. Depois é que a coisa vira, porque o Hitler fica maior. Mas assim, e é muito interessante hoje para você entender como grande parte dos problemas políticos que o mundo vive, não é só um problema brasileiro, que é um problema mundial, você vê a história se repetindo, né? As mesmas maneiras de você simplificar uma coisa, você abusar da noção de pátria, de religião, de família, de uma maneira distorcida, mas de uma maneira que é ideológica, mas assim, e uso massivo de propaganda, de fake news. Isso já existia, entendeu?
E esse cara queria muito isso, né? E em cima disso tem tudo a ver, não necessariamente com o lado político, né? Porque se eu falar que tem a ver com Cuba, seria até uma falta de conhecimento da história. Mas a forma como o esporte é usado como propaganda, porque o Mussolini, ele leva a Copa de 34 para a Itália com um dilema de vitória ou morte. Ele é o primeiro cara a sacar. Ele é o primeiro cara a sacar a importância do esporte para a política. Aí o Hitler leva a Olimpíada de 36 para Berlim, anexa a Áustria, muitos falam para ter a seleção da Áustria, que era uma das melhores. Não, ele anexa a Áustria um pouco depois. Foi 38. Não, mas para a Copa de 38. Que aí, para 38, sim. Para a Copa. Para a Copa de 38. Aí tem o Sindelar, um jogador. Que era muito bom. O mais notável. E que matam ele, ninguém sabe. Reza a lenda que o Hitler queria de qualquer forma ter esse cara na seleção alemã. Ele não se recusou, e mais que isso, né? Num amistoso com a seleção nazista, ele faz um gol e comemora de um jeito que... Tá fresco porque eu li um livro sobre isso. Sim. Ele morre numa morte estranha, que disseram que era vazamento de gás, mas muita gente desconfiou que ele foi assassinado, né? Mas é muito interessante essa história, porque realmente hoje em dia a gente vê o uso político do esporte demais, né? Você acha que esse excesso de eventos na Arábia Saudita tem um pouco disso? É uma teocracia que não tem um regime, como é que eu posso dizer, democrático, e hoje em dia você tem uma etapa na Fórmula 1, você tem um fundo de investimento que tem 4 grandes clubes lá, que se jogassem campeonatos grandes na Europa talvez não fariam tão feio. Não mesmo. Qual outro time grande que eles investem? O Newcastle da Inglaterra com eles. E assim, é o que tudo indica, a Copa de 34 vai ser lá. Tem um pouco disso que a gente está falando de... Muito. A propaganda do Mussolini, o esporte cubano, agora a Arábia Saudita tentando mostrar para todo mundo. Repetindo um pouco o modelo do Catar, né? Rússia, se a gente voltar... Até a Rússia, se você puxar. A Alemanha fez isso. Muitos países usaram esportes em momentos diferentes para puxar esse lado patriótico, o lado desse fervor que você tem, né, esse ardor que você tem no torcedor, você transferir isso com uma imagem do país. E é muito mais fácil você usar esporte porque emociona. Esporte realmente nos torna torcedor muitas vezes de uma maneira que a gente pensa menos e se emociona demais, né? Só sente, né? Exatamente. Só a gente grita, sente só muito, reage, quer dizer. E tem um papel também muito de violência, né? Que é muito ligado à torcida organizada. Por exemplo, eu fiz a guerra da antiga Iugoslávia, né? Na Bósnia. Por exemplo, assim que a guerra começou, os dois lados precisavam muito rapidamente, que eles não tinham... Quem tinha um exército que sobrou da Iugoslávia... Estamos falando da separação em 91 ou do problema em 99? Não, de 91. Quando começa em 91. Você tem a necessidade de você ter jovens violentos, agressivos e organizados. Onde você acha isso rapidamente? Uma torcida de futebol. Uma torcida organizada te entrega exatamente isso. Gente jovem, violenta, agressiva e organizada. Que só precisa de um propósito. Exatamente, de um propósito. Então, essa coisa da defesa da pátria, você já também entrega. Então, você transfere isso para a coisa da violência. E isso foi muito usado. E em outros lugares também. Eu fiz matéria na Tunísia, que foi um desses países últimos aí que não estava no teu número, que eu fui. Aí, como protesto contra a ditadura... E um estádio de futebol, na Primavera Árabe, um estádio de futebol é um lugar que a polícia tem medo. Porque a repressão é muito difícil contra uma multidão, né? Ainda mais uma multidão organizada. Então, naquela hora, a polícia tem medo. Então, numa ditadura, como era a ditadura da Tunísia, como também no Egito, na Primavera Árabe, você teve manifestações muito grandes de torcedores de uma maneira política organizada. Entendeu? Então... a política e o esporte andam muito abraçados, não tem como não. Acho que por muito tempo a gente cresceu com um ideal que futebol, política e religião não se discute. Eu acho que se nós chegamos onde chegamos hoje, do jeito que está, porque a gente perdeu muito tempo sem discutir. Exatamente. Exatamente. Não conversar é ruim, e o problema é que eu acho que o esporte transferiu uma coisa ruim para a política, que é o não pensar. Digamos assim, num Fla-Flu, o que acontece? Quem é Flamengo acha que tudo para mim é pênalti e tudo para ele não é pênalti. Ora, isso é um absurdo. Obviamente isso é um absurdo. E na política também as pessoas passaram a ter esse raciocínio. Para o meu lado tudo, para o outro lado nada. Só que você não pode escolher um prefeito, um governador, um deputado, um presidente com esse pensamento, porque você precisa de um cara que faça uma gestão
de onde você vive, né? De onde os teus filhos estudam, dos hospitais que você vai frequentar, e o bem comum também, né? Do bem comum. Não pode ser bom só para o seu umbigo. Exatamente. Imagina se o Rio de Janeiro fosse gerido só para a torcida do Botafogo. Seria um absurdo, né? Mas, infelizmente, a política foi muito para essa direção, principalmente pelo lado do sentimento. Se parou de conversar, se parou de discutir fatos, temas, né? E isso eu acho que nós jornalistas sofremos muito essa mudança. Sim. Que eu acho que teve um lado muito positivo a internet, claro. Isso aqui que a gente está fazendo também é um pouco esse novo mundo da comunicação. Mas, por outro lado, entrou uma lama, né, de desconhecimento e de uso maldoso de mentiras, né? Claro que sempre teve informações equivocadas e até mentiras no passado. Não estou dizendo que a mídia tradicional não mentiu, mas era menos mal feito, digamos assim. Hoje eu acho que o abuso disso é maior. Eu fico imaginando imagino o nazismo num mundo atual com a internet. Sim, imagina. Se naquela época já conseguiam propagar todo tipo de fake news possível, imagina agora. Imagina agora. Quer dizer, é brutal, assim, quando a gente vê hoje a realidade dos Estados Unidos, né? Que é um país que é uma democracia, sem dúvida, mas que você vê também essa polarização louca, né? E aí a gente vê o esporte, por exemplo, como teve o Black Lives Matter, né? Sim, a vida dos negros importam, e a repercussão no esporte, com aquele quarterback que depois nunca mais foi contratado, era um quarterback negro. Quarterback é como se fosse um meio de campo. O camisa 10. Camisa 10 do futebol americano. Vôlei, assim, o levantador do vôlei seria, no futebol a gente não tem essa posição tão obviamente mais importante, o Kaepernick, né? E ele foi, a partir do momento que ele se posicionou politicamente contra o Trump, na época, né? Ele nunca mais foi contratado por nenhum time de futebol. E o cara era um excelente jogador, que não era uma questão técnica, né? Então você vê que existe também essa coisa de contra o jogador. O esporte pode ser político, mas se o atleta se posicionar. Ele já toma uma raquetada em cima, né? Isso é grave, isso. Ucho, você tem muita propriedade de fala nesse quesito, porque seu pai foi um exilado político da ditadura, né? Foi. Meu pai, ele sai em 64, assim que começa a ditadura, e ele só voltou na anistia, em 80. Minha mãe se separou dele logo depois, e então a gente não chegou a ir morar com ele, mas minha mãe, como tinha uma situação boa de financeira, mandava eu e minhas irmãs para visitá-lo onde ele estivesse. Então a primeira vez pegou a gente em Paris, fomos até a Polônia, ele fazia doutorado na época, a Polônia era comunista. Eu me lembro da gente em Berlim, tinha o muro de Berlim, então a gente atravessando de um lado para o outro, que o meu pai queria que a gente conhecesse os dois lados. Checkpoint Charlie. Exatamente, Checkpoint Charlie. E na época... Fui lá em março agora. E na época, em 67, era assim, quando você não... Mas eu fui como ponto turístico, não peguei essa atenção que você pegou. Não existia. Você tem ideia, isso foi em 67, que o muro tinha 5 anos, 6 anos, uma coisa assim. Então você, quando voltava de Berlim Oriental para Ocidental, você tinha que sair do carro, eles tiravam os bancos todos do carro, enfiavam varetas dentro do tanque de gasolina, enquanto isso um cara com uma metralhadora apontando para um homem, meu pai tinha 30 anos ali naquela época, 31, com 3 crianças. E ele apontando uma metralhadora, quer dizer... Era um troço assim muito louco, assim, muito assim brutal, né? E a coisa da falta de liberdade era muito óbvia, né? Não estou dizendo que tinha, claro, deram comida, deram educação, deram algumas coisas, mas assim, em termos da ditadura, era uma coisa muito, muito fácil de você enxergar como aquilo ali era ruim. Você se lembra mais dessa época que seu pai era exilado? Você aprendeu línguas por conta disso? Foi sim, porque primeiro o meu interesse por história vem muito daí. São 7 línguas só. E por esporte também, né, de certa maneira, porque lá eu assistia coisas, meu pai gostava de esporte, desse leste europeu também tinha valorizava muito o esporte por causa da questão da política também, né, de levantar a imagem do país. Era uma forma de tentar demonstrar uma soberania também, uma força, né, que passava isso, né? Seleções de vôlei e de basquete da União Soviética, futebol da União Soviética também. Não, e era engraçado que depois, quando eu fui trabalhar, por exemplo, a Copa de 86, que foi a minha primeira Copa, que foi no México, a seleção da União Soviética, que começou super bem,
era basicamente ucranianos. E você vê a ironia do negócio, né? Sim. Os melhores jogadores de futebol da União Soviética, que era uma soma do que hoje são vários países, né? Eram todos ucranianos. No basquete, eu acho que era Lituânia. Depois eu fiz o basquete, aí já era Lituânia na Olimpíada de 92, em Barcelona. Eles pegam medalha de bronze, se não me engano. Sim. E eles são ex-jogadores da União Soviética, mas que eram lituanos, né? E fazem um time, jogam acho que já na com o seu luta time. pega muito na Geórgia, é muito assim, né? Cada país herdou um tinha um negócio. esporte mais forte. No futebol, sempre a gente vê, ou a gente vê hoje em dia, né, times lá dessa parte da Europa que tem um jogador muito bom, outro jogador muito bom, e você juntava tudo em um time só, que era a União Soviética. Isso acontecia um pouco nos outros esportes. Não, a União Soviética nessa Copa de 86, claramente houve eles foram roubados na quarta de final para a Bélgica de uma maneira vergonhosa, assim. Mas era um timaço, era muito bom. Um jogador que se chamava Belanov, que era meio carequinho até, ele foi eleito bola de ouro. Foram ele e um outro bloquinho, que era um russo ponto esquerda, que foram os dois únicos que chegaram a ter um prêmio individual desse tamanho, né? Falar de futebol? Vamos falar de futebol. Entrou na Copa de 86, aí você falou de Maracanã, 1969, falou de Copa de 86. Você viu o Pelé? Assim, mas viu você já entendendo futebol ou viu só como criança? Já. Não, vi sim. O que era o Pelé? Criança. Uma pergunta que, assim, olha, porque é muito complexa para você, porque você viajou o mundo todo, então além do futebol representa muita coisa. Então, além do que você viu dentro de campo, o que foi o Pelé? Olha, eu vi e convivi com o Pelé e senti o peso do Pelé no mundo. Então eu acho que eu tenho umas coisas originais para falar do Pelé. Por favor. Primeiro, eu acho assim, o Pelé bota o Brasil no mapa. O Brasil, antes do Pelé, era um país que existia, algumas pessoas sabiam que existia. Com o Pelé, muito mais gente passou a saber que existia um país chamado Brasil. E quem conhecia, muitos achavam que a capital era Buenos Aires. Tem enfim, isso também, né, de antigamente. Eu brinco até que eu achava que o passaporte da gente tinha que ser amarelo. Porque verdade. A seleção é a maior marca do Brasil. A cara do Brasil é amarela. E na capa do passaporte devia ter a cara do Pelé. Porque se tivesse, assim que você desse o passaporte ali, em qualquer lugar, você seria muito bem recebido. Seria uma coisa muito simpática, porque todo mundo ama o Pelé. E a gente brincou ali, você falou que seria, né, em relação a fake news, né, os nazistas, enfim, hoje. Eu falei, eu fico imaginando o que seria o Pelé hoje. Com televisão, com Instagram, com rede social. Imagina o TikTok do Pelé. Como é que não ia ser? Nossa Senhora. O Pelé ia ter brinco. Porque o Pelé... Ele jogava com cordão. Era uma pessoa autenticamente, genuinamente simpática e muito atenciosa e muito gentil. E eu vi isso saindo de hotel com ele, pela cozinha, pela quantidade de gente que tinha lá fora para falar com ele, e que não dava para ele passar, que ele tinha compromisso, e na cozinha ele parar para dar autógrafo para garçom, sem ninguém estar gravando, ele não estava fazendo aquilo ali porque a imagem dele não era nada disso, ele era essa pessoa. Então, ele como ídolo, eu acho que a gente não podia ter tido um ídolo brasileiro melhor do que o Pelé. E isso eu me lembro do interior da Rússia, fazendo Kazan, na verdade, Kazan, onde o Brasil acabou sendo eliminado na Copa da Rússia. Eu fui fazer anos antes, quando Kazan foi uma cidade que fez 1000 anos, e é um lugar muçulmano, é russo, mas é muçulmano. Então tinha uma mesquita, né, que é a igreja dos muçulmanos, que tinha sido usada, os comunistas eram muito contra a religião, então aquilo era usado como depósito, sabe, lá todo largado, e estavam restaurando a mesquita para devolver os muçulmanos. Para devolver os muçulmanos. E eu estava gravando exatamente essa parte dessa restauração. E aí tinha um velhinho lá, eu comecei a conversar com ele, eu falo um pouquinho de russo. E aí quando os caras soube que eu era brasileiro, ele falou, eu vi o Pelé jogar. E o cara abriu um sorriso, o orgulho do sujeito, a simpatia dele, como mudou tudo por causa do Pelé. Então, assim, eu não vi o grande Pelé futebol. Quer dizer,
de 58 até 65, ali, digamos assim, que era o auge do Pelé, Sim. eu não vi, só vi filmes, como todo mundo. Eu vi o Pelé jogar a partir de 67, 68, 79, pouco, porque não se passava tanto jogo do Campeonato Paulista aqui no Rio, então era mais Canal 100, né, que passava no cinema, né? Ou torcer pro Santos vir aqui no Maracanã. Isso, a minha mãe ia nos jogos do Santos, que o Santos mandava, né? Os campeonatos mundiais eram no Maracanã. Então minha mãe ia com meu pai, etc e tal. E alguns jogos importantes. Flamengo, Santos e Botafogo. Era loucura. Todo mundo ia. Garrincha, Didi de um lado com o Zagallo, o Newton Santos. Do outro lado, o Santos com o Pelé, Coutinho. Era um A minha família ela é toda aqui de Vila Isabel, basicamente. Então já conversei com alguns tios meus falando que se fosse jogar Santos e Botafogo, o morro inteiro descia. Não interessa se o cara ele era Flamengo, era Vasco, era Fluminense, ele não gostava. Todo mundo queria presenciar. Claro. Era um fenômeno. Isso imaginar, eu acho assim, hoje eu fico assim impressionado como tanto torcedor brasileiro não lembra do Garrincha, que aí estamos pulando para um lado seguinte. Claro. Cara, o Garrincha antes do Maradona ganhou uma Copa sozinho, vamos falar sério. A Copa de 62, o Garrincha ganha de uma maneira como o Maradona ganha em 86, se ele estivesse jogando em qualquer outro time, o outro time teria sido campeão. Também ganharia. Foi esse peso, né? E o cara ser chamado de alegria do povo, né? Que eu acho que é isso que os teus parentes falaram, quer dizer... Sabe, meu Deus do céu, ninguém é chamado disso à toa, à toa, né? O cara é uma maravilha de assistir. Eu acho que possivelmente o Ronaldinho Gaúcho, num certo momento no Barcelona, teve esse sentimento. Teve isso, né? Teve esse sentimento. Ele era uma alegria ir assistir o Ronaldinho Gaúcho. Eu cobri muito o Ronaldinho, fiz muita matéria com ele e tal. E ele tinha esse... Agora, eu acho que o Ronaldinho não ganhou uma Copa sozinho. Ele não teve o impacto em 2002 que o Garrincha teve em 62, né? Coadjuvante. Exatamente. Então, agora, o Pelé como jogador, sabe, 70, ainda nos anos de 70 e poucos, eu fiz o Pelé em Nova York, depois ele já sem jogar, mas enfim, eu acho que não dá pra gente não reconhecer que alguém que ganhou essa popularidade não tenha feito barbaridades em campo no sentido de genialidade. Lembrando, bola muito mais pesada, camisa muito mais pesada, os campos muito piores, os gramados antigamente nem se compara. Os gramados dos anos 70 ainda eram muito ruins, os anos 80 ainda eram muito ruins em relação aos gramados de hoje, né? Então, você comparar hoje um Messi, o mesmo Maradona, que também pegou uns campinhos meio ruins, mas assim, com o que o Pelé jogou. E tem uma outra coisa que eu acho que o Pelé também as pessoas não pensam muito. O Pelé era uma máquina de fazer dinheiro pro Santos. Então, ele jogava, eles ficavam 3 meses fora fazendo excursão, jogando 4 vezes por semana. Eu jogava, viajava, jogava. Quer dizer, e ainda assim, na Europa, morei 15 anos na Europa, né? 11 em Londres e 4 em Paris. O que as pessoas falam do Pelé, né? A quantidade de coisas que se falam sobre o Pelé, como foi marcante, né? Então, eu, assim, sou um fã do Pelé, assim, acho que o Pelé deveria estar numa nota de R$500, entendeu? Agora tem até o verbete Pelé, né? Quando você é excelente em alguma coisa. Mas assim, eu acho o Pelé magnífico. Uma coisa que aqui é muito discutida é sobre Senna ou Pelé, quem é o maior do esporte, quem é o maior ídolo brasileiro. Você acha que é Senna ou Pelé? E pensando você que viajou o mundo todo, lá fora existe essa discussão ou Pelé é o maior de todos os brasileiros, o mais conhecido? Eu acho essa discussão uma discussão de classe média para classe alta. De verdade. Eu acho meio ridículo até, de verdade. Porque, vamos falar sério, quem é que já brincou de Fórmula 1 a sério? Quer dizer, quem é que já jogou uma peladinha de Fórmula 1? Quer dizer, é um esporte que está completamente fora da possibilidade de imaginação. Você não brinca de ser o Ayrton Senna. Não dá pra brincar de ser Ayrton Senna. Então isso já acho que já prejudica o Senna. Então a popularidade do futebol, eu digo assim, o futebol está em primeiro, o segundo esporte mais popular está em 8º. Porque a distância é tão grande que todos os outros esportes começam muito, muito depois do futebol. O segundo esporte mais popular é o jogo ruim de futebol, né? O terceiro, e o quarto, e o quinto, o sexto e o sétimo. Isso. Aí o 8º vem o grande jogo de vôlei, de basquete. Enfim, quer dizer, mas assim, então a distância é muito grande. Fora que eu acho que o Pelé é uma figura brasileira, culturalmente. Primeiro, sorria muito. Eu acho que é uma coisa muito nossa do Brasil, a importância da simpatia, de ser legal. O Pelé era muito simpático. O Senna não era uma pessoa simpática. Eu cobri muito isso aí, o Ayrton Senna. Tenho muita admiração por ele. Mas ele não era brasileiro nesse aspecto.
O Senna, ele era uma pessoa muito objetiva em relação ao que era importante para a carreira dele, fazia o melhor, ele era um profissa, digamos assim. O que eu preciso para ganhar? E tudo que era necessário para ganhar, ele fez muito bem. Talvez um estereótipo do esporte dele, né? Que é um esporte que você com 16, 17 anos... Mas é até estranho, porque você pega, por exemplo, ele em relação ao Piquet, né? Quer dizer, na época eu cobri os dois também. Agora o chat vai ficar bom, hein? Senna versus Piquet. O Piquet, eu acho o Piquet uma pessoa muito problemática, para dizer o mínimo. Agora o Piquet era muito mais espontâneo. Sim. O Senna, ele falava aquilo que ele achava que era bom para a carreira dele. Ele era muito mais contido. Então, sob esse aspecto que eu falo, ele era muito menos brasileiro. Ele era muito mais um europeu, mais profissional, que é o objetivamente importante para a minha imagem. Isso não é muito brasileiro, entendeu? Isso não é uma coisa que é muito nossa. Se você pega em futebol, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo, um Romário, todos os grandes, digamos assim, mais recentes, né? Eles não sabem jogar esse jogo tão bem, né? O que eu posso falar, o que eu não devo falar, é mais difícil para eles gerir isso aí. E o Senna fazia isso muito bem. Mas eu acho que, por outro lado, você perde uma certa simpatia, você perde essa espontaneidade. Humanidade. Um pouco dessa humanidade. Então, e eu acho que em termos de esporte não há comparação, realmente não há comparação. É claro que a morte de alguém no ápice, ela sempre dá uma aura de herói, de santo. No ar, para todo mundo ver. Fazendo o que mais amava, estando em primeiro, no melhor carro. Mas assim, é inegável que todo mundo sofreu a morte do Senna. Onde você estava? É uma pergunta que todo mundo sabe onde estava, né? Eu sei. Eu estava nos Estados Unidos preparando a Copa de 94. Sim. Então eu fiz a cobertura do impacto da morte dele para os americanos, porque os americanos não curtiam tanto Fórmula 1 na época, né? Mas ele era um nome nos Estados Unidos muito forte também. Porque ele teve vitórias importantes lá, né? Lá também. Então, acho que em Phoenix ele ganhou corrida. Ganhou, quer dizer. Não, e era um nome de publicidade também, que ele era um ídolo mundial, porque vendia também. Era um cara que estava nas mídias em relação à propaganda de relógio, de um monte de coisa, enfim. Então, a minha cobertura foi nisso. Mas assim, eu fiz o Senna na primeira corrida dele de Fórmula 1, que foi no Rio de Janeiro, né? Na época era o Autódromo do Aéreo de Jacarepaguá. Finado Jacarepaguá. Ele na Toleman, ele ainda tinha aquela orelhinha assim. Era a minha primeira corrida de Fórmula 1 e era a primeira corrida de Fórmula 1 dele. Quer dizer, então eu cobri ele como um repórter completamente novinho. Sim. E ele novinho na Fórmula 1. Depois fiz todas as corridas no Brasil. E foi até interessante porque, como eu falo francês, me botaram muito para fazer o Alain Prost, que era o inimigo do Senna, né? Era o Dick Vigarista. Exatamente. Então, o Prost gostava de mim porque eu era o repórter que falava francês brasileiro, então ele tinha a oportunidade de falar para mim o que ele achava, e eu perguntando as coisas, enfim, sem ser em coletivo. Então, e aí você via o outro lado, né? Quer dizer, porque é óbvio que a gente torce pro nosso lado. Sim. Mas o lado do Prost tinha argumentos de que o Senna muitas vezes também jogava sujo. Também deu suas cotoveladas fora de um certo fair play, digamos assim, né? Coisa de campeão, de quem quer ganhar. E dessas coisas, para eu ganhar, só tem uma medalha de ouro, só tem um primeiro lugar no pódio. Quer dizer, eu acho que o esporte de altíssimo nível requer uma certa agressividade, no sentido de que, desculpa, mas só tem essa caneca é para mim. Tem que ser implacável, entendeu? Né? Ser implacável. Eu acho muito difícil você ser boa gente no exercício da competição. Porque, digamos assim, o prêmio é só para um. A gente tem hoje em dia uma tendência de tentar elucidar e mencionar o maior de todos os tempos. A gente falou agora do Pelé, que acho que é o rosto mais conhecido de toda a história. Acho que até que mais que a Rainha Elizabeth. Acho que tem mais gente que sabe qual é o rosto do Pelé do que da Rainha Elizabeth. Sem dúvida. E você falou agora algo muito interessante, que você cobriu a rivalidade do lado do Prost. Para você, a Ayrton Senna versus Alain Prost é a maior rivalidade que já se viu assim entre dois sujeitos? Não. Eu acho que não. Eu acho que, assim, até na Fórmula 1, acho que uma das grandes vantagens que o Senna teve, um dos grandes méritos, é que não era só ele e o Alain Prost, né? Tinha o Piquet e tinha o Mansell, né? Você teve um momento com 4 grandes pilotos. É claro que o Prost e o Senna estavam ligeiramente melhores
o Senna claramente melhor em relação à pole position, né? No treino, a velocidade pura em estado químico seria o Senna. É o que se fala seria isso, o Senna, né? A velocidade pura. Querer você... E uma das satisfações, eu acho que para nós brasileiros, era um pouco essa. Né? Você assistir o treino e falta 1 minuto para fechar o treino, e o Senna vai para a pista e... pole position. Era sensacional. Na corrida, a corrida era mais complexa. Demandava carro, demandava tática, demandava cuidar de pneu, demandava saber acertar o carro. Nessas questões, o Piquet e o Prost eram melhores. Nesse aspecto, o Senna e o Mansell pareciam-se um pouco, né? Que eram caras mais arrojados. mais velocidade pura, eu diria. E o Piquet e o Prost eram sempre mais comedidos, mais cerebrais. Mais cerebrais, isso é. Agora, foi sensacional durante uma certa época você ver uma corrida que você tinha 4 caras muito bons. Isso depois o Schumacher não teve, eu acho que o Lewis Hamilton também não teve. Você teve disputa de 2, né, ali, quer dizer, o Verstappen agora, quer dizer, você não teve um momento tão bom, assim, de tantos talentos na mesma época, né? Então, claro que o fato dos dois terem da mesma equipe, né, o Prost e o Senna, davam um tempero maior, porque, é o mesmo carro, entre aspas. Não é o mesmo carro, porque eram equipes diferentes de mecânicos e de engenheiros. Então, cada um acertava o seu carro. E tinha essa coisa que o Prost reclamava, que o Senna colava de certos acertos que ele fazia no carro. Entendeu? Então, enfim... Todo mundo tem o que dizer, né? Os dois eram brilhantes. Você cobriu muito tempo de Fórmula 1 e Interlagos... Você cobriu Vitória do Senna, não cobriu? Não, o Senna nunca ganhou no Interlagos. 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 Em São Paulo. Jacarepaguá que não. Sim, 91 e 93. Sim. A de 91, o problema da marcha, foi a mais histórica pra você? A vitória do Senna? Olha... Porque foi a primeira aqui. Eu acho que sim, porque... O Prost ganhou no Brasil, acho que 6 vezes, né? É o maior vencedor do Grande Prêmio do Brasil, acho que é o Prost até hoje. 6 vezes, que ele ganha no Rio umas 3 vezes, ganha em São Paulo, quer dizer... Então, pro Senna, já ser o Senna, 91 ele já era, né, campeão, e não ter ganho no Brasil era assim uma coisa que corroía ele ficava louco da vida, mas ele deu realmente muitos azares em grandes prêmios do Brasil, assim, várias vezes ele teve um problema que não foi problema nem dele, assim, alguém bateu nele, coisas assim. Então, essa vitória, e a de 93 pra mim eu acho que foi, eu não sei se qual foi mais marcante pra ele, pra mim foi mais 93, porque o carro dele era muito pior em 93. Entendeu? Em 91 ele estava com um grande carro, em 93 não. Já era aquela fase de que as Williams eram muito melhores. É o segundo ano da Williams de outro planeta. Exatamente. Em 92 o Prost campeão, o Mansell campeão, em 93 o Prost campeão. Tanto que o nome do carro é no FW, não sei o que, B. Né? A Williams nem fez outro, só botou um B ali, ó, mesmo carro do ano passado. Só bota a pintura do Sonic aí, vamos. Então, para ele ganhar ali, e na época, em 93, a cobertura, a Globo tinha a possibilidade de botar um repórter do lado do pódio, porque tinha uma entrevista assim que saíam do pódio. Então tinha um repórter da Federação Internacional de Automobilismo, da FIA, e um repórter da televisão que produzia a transmissão, né? E eu era o seu repórter. Então quando o Senna sobe pro pódio, ele me vê, ele 93 suado, isso, 93. Aí ele me dá um abraço, super feliz e tal. Depois eu entrevisto ele, depois até teve uma festa numa boate, que era Limelight, que era numa igreja lá em São Paulo. Foi lá que ele conheceu uma igreja. Foi lá que ele conheceu a Galisteu. Eu tava vendo, depois você vai contar essa história pra gente. Tudo. Eu tava com o Rubinho e com o Jami Brito, que era o produtor da Globo, a gente foi junto e a gente encontra ele lá com as 4, 5 mulheres dançando em volta dele com ele. E uma delas era, obviamente, a Adriana, enfim. Mas eu acho que a felicidade dele de ganhar em 93, eu acho que talvez tenha sido maior, ou não digo maior, mas talvez equivalente, porque eu acho que nem ele esperava ganhar, entendeu? Porque a diferença de carro aí era muito grande. Sim. E em Fórmula 1 tem isso mesmo, que você pode ser um piloto muito bom e o teu braço te dar uma vantagem, mas se o teu carro for muito pior, não tem jeito. Para a gente fechar esse assunto, como é que foi então? Você nos Estados Unidos, chega a notícia que o Senna morreu, você ali na preparação da seleção? Eu de manhã, e dessas coisas, a Fórmula 1, eu não estava assistindo a corrida. Então eu soube quando me telefonam. E aí eu ligo a televisão e aí que tá aquela coisa da comoção. É como se caiu uma bomba atômica ali, né? Foi um troço assim. Cabrini que deu a notícia, né?
Na verdade foi na transmissão. A morte, na verdade, eu soube do acidente. Me ligaram quando teve o acidente. E quando teve o acidente, já teve muita gente, quem me ligou, já falando assim de que achava que a coisa estava muito mal parada. E, enfim, a gente não soube na corrida, mas assim, se preparar para fazer uma matéria, porque é possível que isso já me foi avisado. E aí eu corri para o escritório para fazer matéria, já entrevistando gente, pegando material da repercussão nos Estados Unidos da morte dele, né? Agora, é dessas coisas que na hora você tem, entre aspas, a coisa boa de ser jornalista, é que na hora você tem que trabalhar. Então o teu cérebro tem que estar menos emocional e mais concentrado, que você tem que trabalhar. Então a dor que você sente, né, o teu lamento em relação ao que está acontecendo, você tem que guardar ele de alguma maneira para só depois você viver aquilo ali, porque naquilo você tem que entregar primeiro o material. Eu acho que foi o que aconteceu, obviamente, muito mais para quem estava lá em Imola, né, pro Galvão, pro Cabrini, etc. Mas é claro que foi muito duro, né? E é curioso, porque até então eu fazia os Grandes Prêmios do Brasil, eu não fazia pelo mundo. E eu passo a fazer Fórmula 1 pelo mundo depois do Senna. O que aí muda completamente a situação, porque nós brasileiros, com o Senna e com o Piquet também, nós éramos uma certa elite jornalística dentro da Fórmula 1. Nós somos os jornalistas do Senna, os jornalistas do Piquet, quer dizer, do Brasil grande na Fórmula 1. Quando o Senna morre, a coisa já... E aí eu faço, digamos assim, as vacas muito magras, que são as vacas do começo do Rubinho, de alguns outros pilotos que estão começando Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rossetti, o Max, não sei das quantas, enfim. Tinha uns outros assim que estavam começando, mas em equipes muito fraquinhas, muito ruinzinhas. E eu me lembro que o Rubinho até ficava meio chateado comigo, porque eu falei, não dá para eu cobrir Rubinho se você está em 18º. Sabe? Claro que eu vou falar de você, mas eu tenho que fazer uma matéria sobre a Fórmula 1, sobre a graça do esporte, entendeu? O que tá de legal como espetáculo. Porque não dá pra você torcer pra alguém que tá em 18º, entendeu? Quer dizer, você torce emocionalmente, mas você não pode focar a tua cobertura numa pessoa que tá muito lá atrás sem chance nenhuma de medalha, entendeu? E no sentido, se fosse uma Olimpíada, ou de ganhar aquilo. Então, pode, pelo menos. Então, houve um momento em que teve a população brasileira, o telespectador brasileiro e a gente, como jornalista, a gente teve que recalibrar a cobertura da Fórmula 1, porque sem um grande vencedor, a gente era outro espetáculo. Né? E assim, essa aí foi uma divisão em 3 partes. Eu acho, é uma frase muito comum. Parei de assistir Fórmula 1 em 1º de maio de 94. Aí tem a segunda parte, que é a menor de todas, que eu acho que eu tô nesse nicho, que é a galera que continua vendo como um esporte, como deve ser assistido. E muita gente. E tem a terceira parte, que ela se divide com a parcela de que parou de ver em 94. E que talvez tenha sido a parte mais prejudicial, que é a parte de vamos procurar um sucessor pro Senna. Você acha que isso foi o grande causador de inúmeras piadas e até alguns rótulos que o Rubinho carrega até hoje? O fato de ele ter vindo logo depois do Senna acabou sendo um prejuízo? Foi, muito, sem dúvida. O Rubinho pagou um preço muito injusto na carreira dele. O pé de chinela, aquelas coisas assim, o Cacete do Planeta, digamos assim, foi muito responsável. Aquela piada... A piada de você dar a porrada pra baixo foi é meio até o covarde, Pânico, isso, né? tá? A gente tá falando de 94, 95, mas eu lembro do Pânico levando numa coletiva com o Schumacher a tartaruga Rubens e o Schumacher pegando a tartaruga, assim, constrangido, né? Foi muito vergonhoso, Eu acho que foi malvado, foi cruel, assim, o que se fez em nome de um humor com o Rubinho, entendeu? Porque o Rubinho foi, obviamente, um excelente piloto, né? Como tantos foram, né? Excelentes pilotos. O Massa foi um excelente piloto. Mas, poxa, quantos Pelés o Brasil reproduziu? Nenhum. Quantos Sennas o Brasil reproduziu? Nenhum. E tudo bem, é da vida. Quer dizer, eu diria até que os argentinos talvez estejam mais confortáveis nessa conversa. O raio lá caiu lá 2 vezes. Eles tiveram, eu diria que até 3. O Di Stefano, né? E depois o Maradona, depois o Messi. Nesse nível, eles têm, teoricamente, mais o que falar,
do que a gente tem. Quer dizer, embora eu reconheça o Garrincha como... É que a carreira do Garrincha de alto nível tem muito pouca imagem disso. E né? muita gente trata como coadjuvante, né? O parceiro do Pelé. E não é só Eles isso. eram na mesma época, diferente do Messi e do Maradona, que foram protagonistas em épocas diferentes. E tem um lado moralista, né? Que lamentavelmente existe muito isso, né? Eu acho que o torcedor tem um lado de que... Porque todo mundo pode jogar futebol, todo mundo acha que tem direito a falar o que quiser. E porque a maioria dos jogadores realmente é pobre, que ele vem de um meio pobre, existe uma prepotência em cima da falta de cultura, ou da falta de educação, ou de uma coisa assim, esse pé rapado aí tá ganhando esses milhões, por que ele tá fazendo isso ou deixando de fazer aquilo? Isso, cara, quando você tá lá dentro, quando você a pressão que o jogador de futebol sofre, etc., a vida que ele leva, você começa a entender a coisa de uma maneira diferente. E isso eu acho que é muito cruel com o Garrincha, porque o Garrincha realmente depois ficou alcoólatra, teve problemas físicos gravíssimos, numa época que a medicina não podia consertar o joelho dele teoricamente abreviada por conta desses problemas. Né? Sim, mas muitos físicos primeiro e depois aí, claro, eu imagino que ele até bebeu em grande parte, ou passou a beber mais do que bebia, pela frustração. Se você bebe quando está em casa, você está treinando menos, está jogando menos, está mais tempo em casa, você bebe mais. E você imagina a frustração também psicológica de você fazer uma coisa muito bem. Teu cérebro sabe que você sabe fazer uma coisa muito bem e teu corpo não acompanha mais. A gente vê essas histórias hoje no final de carreira de tantos jogadores. Tem Neymar. Vamos falar do Neymar, né? Vamos falar do Neymar. A cabeça do Neymar ainda deve jogar pra caramba, mas o corpo dele não existe mais. Sim. Ele não tem mais um corpo de atleta. Ele já se quebrou tantas vezes que hoje até o que não está quebrado compensa o que está quebrado. Então força demais. Aí machuca também. Então ele se machuca num lugar que ele nunca se machucou. Quer dizer, então o Neymar é um ex-atleta. Foi um jogador brilhante? Foi. Não ganhou Copa do Mundo, não ganhou quase nada na seleção, não ganhou. Mas não reconheceu o brilho técnico do talento do Neymar, ele não entendeu de futebol. Então, ele foi brilhante. Então você não levaria o Neymar para a Copa do Mundo? Não levaria. Eu acho assim, se o Neymar conseguir jogar o primeiro semestre inteiro, não é 2 meses não, inteiro, como tantos jogadores conseguem, se ele conseguir jogar o inteiro, eu levaria. Não para ser titular. Porque eu acho que o Neymar tem um problema muito sério de escalação. Quer dizer, onde se bota o Neymar para jogar hoje? O Neymar, aquela posição tradicional do Neymar na esquerda, não existe mais. Não existe. Por quê? Ele não tem mais essa velocidade para partir para cima e sair driblando todo mundo. Eu morei em Paris, eu leio L'Équipe, que é o grande jornal de esporte do mundo, na verdade, que é da França. E eles fizeram uma matéria muito boa dos 5 anos do Neymar lá na França, mostrando em números gols, assistências, dribles, a decadência do Neymar. Como ele conseguia driblar, mas não conseguia mais passar. Ele já não tinha mais potência muscular para ter a velocidade para passar pelo cara. Então, o cara, mesmo driblado, o cara ainda conseguia se recuperar e tirar a bola dele. Então o Neymar foi definhando. Nessa posição ele não pode jogar. Então, vamos botar ele de centroavante? Não, o Neymar não pode ser centroavante. Não dá de centroavante. Vai tocar na bola 4 vezes no jogo, só desperdício. E você botar ele no meio de campo, ele não marca ninguém, não tem fôlego, nem corpo para ter esse vai e vem de meio de campo. Então, eu acho que ele é um cara que, assim, que você teria que pensar no Neymar como se você pensasse num jogador de basquete. Você tem um jogador de basquete que está no banco, que não é titular, que não entra no rodízio, mas que nos últimos 5 minutos de um jogo, ele é aquele cara que arremessa super bem. Um sexto homem. Entendeu? Um sexto homem que vai te dar um passe maravilhoso, vai te dar um chute maravilhoso, vai te dar um drible maravilhoso, porque para 15 minutos, 20 minutos, o Neymar vai ter fôlego. Né? Então, eu acho que eu poderia levá-lo. Eu, por exemplo, se ele tivesse essa possibilidade de ter uma sequência, eu levaria ele no grupo para ser reserva. Mas e aí como é que faz para convencer o Neymar para ser reserva? É uma outra grande questão, né? Não, é um pouco a conversa do Romário de 2002. O Felipão depois, né? Burramente naquela época, o Felipão ficou falando que o Romário não estava em condição de ir para a Copa, tecnicamente. Eu falei, tá ridículo, né? Tecnicamente o Romário... Tava sobrando. Meu Deus, sobrando. Quer dizer, agora... Por que ele não abriu a boca logo para falar? Não, é que eu acho que o Romário vai me dar muito mais confusão se eu deixar ele no banco. E eu não quero, aí eu não quero. Ok, tudo bem. Então, você tendo essa conversa com o Neymar e vendo se o comportamento dele... Porque dessas coisas, você vai se reunir antes da Copa começar pelo menos uns 15 dias. Aí você vê o comportamento dele. Se não der certo, me escuta. Valeu, vou a tentativa, mas você está me atrapalhando. Sai. Entendeu? Enfim, eu acho que o Neymar
Ele é brilhante, querido. Então você no final... Aconteceu isso na Copa de 2010, se você lembrar, que eu acho que o Dunga errou de não levar o Neymar novinho, não levar o Ganso novinho. E aí quando ele olhou para trás, quando ele precisou ali contra a Holanda, o banco dele era Josué, era o Grafite, que já estava em baixa, era o... Ele levou o Kleberson também. Levou o Kleberson. O Kleberson que era reserva do Flamengo. Que estava reserva de Flamengo, quer dizer... Ele olhou para o Júlio Batista, que também já estava na descendente, quer dizer... Porra, você tem que ter no banco alguém que fala, não, se eu botar esse cara em campo, o outro time vai ter medo também. Pô, você botar com o Neymar faltando 15 minutos, a defesa do outro time vai tremer, entendeu? Então, agora, eu acho que não dá pra ser um Neymar desse que joga um mês, se machuca 3 meses, não, aí não dá. Você acha que o Neymar falhou, talvez, em se reinventar? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele era um ponta driblador. Com o tempo ele foi perdendo um pouco das características e virou um centroavante praticamente, virou um atacante completo. O Messi era um ponta-direita que hoje em dia ele tem ali, ele é a zona Messi, né? O pessoal fala que ele fica solto ali. Eu acho que desses 3 que jogaram meio juntos, assim, tecnicamente o Messi era superior, depois era o Neymar e depois o Cristiano, tecnicamente. Sim. O Neymar de bola dá aula pro Cristiano Ronaldo, eu acho. O Neymar era muito mais jogador. Agora, o Neymar era muito menos profissional do que os outros 2, né? Em termos de se cuidar, de corpo, de balada. Eu acho que o Neymar se auto-sabotou? A autossabotagem dele tem mais a ver, eu acho que com se maravilhou, ele se deslumbrou. Ficou mal cercado, talvez? Muito, claramente muito mal cercado. Eu acho que ele... Eu acho difícil, humanamente eu acho muito difícil você aos 12 anos ser o dono da casa. Você ser o chefe da casa aos 12 anos. Porque a família vira em torno do teu dinheiro. Isso já distorce a tua educação. Distorce. Porque o teu pai, eu acho que já não te trata da mesma maneira, a tua mãe já não te trata da mesma maneira. Você é o dono da casa. Sem contar que aparece um monte de tio, tia, exatamente, primo. tá todo mundo Você é a locomotiva, todo o resto é vagão. Isso já acho complicado mentalmente. E aí você vai crescendo, vira adolescente. Aí todo mundo quer ter um amigo, mas é teu amigo já querendo dar uma mordida em alguma coisa que você tem. Os parças. Aí depois as mulheres também, todo mundo quer dar uma mordida em alguma coisa que você tem. E você cresce com ninguém capaz de falar pra você, olha, tá fazendo merda. Porra, olha só, isso. Você não tem essa pessoa ou essas pessoas pra te dar uma trava. Ninguém pra falar não, todo mundo precisa. Alguém pra te falar não. Eu acho muito difícil, muito difícil. E eu tô falando o seguinte, eles vêm de um meio humilde, né? Onde a educação era pequena. Mas isso eu acho que não é só uma questão... Eu acho que já é mais difícil viver com dinheiro. O dinheiro é um veneno. A gente está vendo corrupção, escândalo da corrupção agora na NBA, nos Estados Unidos, negócio das bets. É muito complicado, muito dinheiro. É um veneno que distorce um pouquinho, tira você do pé do chão. Agora, se você pega o Kaká, né? O Kaká, foi o melhor do mundo. E francamente, o Neymar jogou muito mais bola que o Kaká. Sim. eu acho meio absurdo. Daria pra colocar na mesma conversa, não dá o Kaká e o Neymar. E o Kaká, naquele momento ali, enfim, ganhou, tava muito bem, jogadoraço. Foi o último antes da saga Cristiano Ronaldo Messi, foi o Kaká, né? Exatamente. E o Kaká era classe média. Foi o último humano campeão do mundo. E o Kaká faz um erro da carreira dele absurdo. Quando ele sai do Milan e vai pro Real Madrid, ele vai na mesma janela, e ele é contratado pelo Real Madrid logo antes do Cristiano Ronaldo ser contratado. Uma semana antes. Logo antes. Então ele chega, Cristiano e Kaká, maravilha. Só que o problema era, o Kaká joga em que posição? O Kaká não é um jogador de meio de campo, ele é um atacante. E o Cristiano também. Então, se nenhum dos dois é centroavante, é um complicado pro treinador. Ou você vai jogar 4-3-3 e obrigar um para ir para a direita e outro para a esquerda, que digamos que seria possível, mas não era a maneira como se jogava na época. O Kaká não marcava, o Cristiano não marcava, quem tivesse na frente, que já era, eu acho que o Benzema veio logo depois, também não marcava, o Real Madrid ficava vulnerável. Então o Kaká passou, ele teve problema no pubis, etc, problemas físicos teve, mas eu falo o seguinte, o Kaká brilhante é o do Milan. Depois dos 27 anos, o Kaká nunca mais. E por quê? Por causa de dinheiro. Ele, numa boa gestão da carreira esportiva dele, ele teria deixado o Real Madrid para voltar para o Milan ou para qualquer outro clube, que ele tinha mercado pra caramba, o Kaká, e voltaria a ser protagonista. Agora, o Cristiano era mais jogador que ele, sabe? Fazia mais gol que ele. Quer dizer, então, reserva do Cristiano, 5 anos.
por causa de dinheiro, que ele, então lá aos 32, ele acabou. Então você vê, é uma decisão esportiva, mas que é ligada a dinheiro e que, de certa maneira, a gente, como brasileiro, a gente perdeu um cara que, possivelmente, na Copa de 2010, onde ele já estava no Real Madrid... Era a Copa dele, né? Era a Copa dele, mas ele já não era mais aquele jogador. E ele tinha idade pra jogar 14 também, tranquilamente. Assim, talvez até. Chegaria. Talvez, mas assim, se machuca, mas assim, eu acho que há uma frustração. É muito difícil isso. Pega a história do Vinícius Júnior e agora o Endrick, né? O que você acha do Vinícius Júnior, do Endrick, essa molecada nova que tá lá no Real Madrid, em específico? O Real Madrid virou... que inclusive tem esse problema com o Vini aí da posição. O Rodrigo joga na esquerda, mas tem que jogar na direita. Você vê como... Eu acho que é muito emblemática e muito interessante que os jogadores melhores da gente estão saindo muito cedo, né? Todo mundo saindo muito cedo. E sem fazer base, estão saindo com 18 anos. 17, 18, quando estoura o cara chega, já chega lá. Vê 18, já tá pra lá. Então, mas o cara já sabe que vai sair antes. Então aquele último ano dele, ele inclusive já tá meio jogando, né? Evita a dividida pra não chegar machucado. Não vou chegar machucado. O Vini Júnior dá uma sorte louca no Real Madrid. Por quê? O Vini Júnior vai pro Real Madrid quando o Real Madrid contrata o belga, o Eden Hazard, que é ainda hoje a maior contratação da história do Real Madrid, em termos de custo, de dinheiro. E na época justificável. Justificado. O cara é um jogadoraço, no Chelsea arrebentava. O cara é sensacional. O Eden Hazard chega gordo no Real Madrid, começa a se machucar que nem um doido, e o Vini Júnior entra porque esse cara tá gordo e machucado. E ele é muito criticado. Os primeiros 2 anos do Vini Júnior, ele é muito criticado. Tem aquela famosa frase do Benzema durante o jogo que foi gravada. Ele falou: não dá bola pra ele, não, que ele tá ajudando os outros caras, ajudando o outro time. Pô. Agora, ele teve 2 anos para melhorar como titular no Real Madrid. O Endrick não tem 20 minutos. Quer dizer, então você chega num clube grande agora, se você... A porta não se abre porque a concorrência é muito grande, então você sair muito novo pode ser muito frustrante. Você vê o Vitor Roque, foi para Barcelona, não deram quase chance para ele, o cara foi pro Betis, voltou. É um bom jogador? Eu acho um bom jogador o Vitor Roque, tá jogando super bem. Mas pro Barcelona talvez não. No Barcelona talvez ainda não. É dessas coisas, eu acho que você ou pelo menos para concorrer com o Lewandowski, não. Porque o Endrick tem isso, né? O Endrick pra jogar ele tem que torcer pro Mbappé se machucar. Então assim, o Vitor Roque pra jogar ele tinha só que bater o Lewandowski. O Endrick teve a chance na Copa do Mundo de Clubes, mas ele se machucou. Aí apareceu aquele Gonçalo Dias que apareceu do nada. Ninguém nem sabia que existia, o cara virou artilheiro da competição e agora é o segundo atrás do Mbappé, esse Gonçalo. Tá na hierarquia ali, né? Na hierarquia. Então, e além do fato desse cara ser espanhol também ajuda. O Real Madrid, Real Madrid ele faz questão de ter um espanhol ali. O Endrick, não dá pra dizer que o Endrick não, é uma pessoa mal assessorada de carreira. Mas assim, eu acho que eu acho a pior gestão de carreira do Endrick. Você acha? Eu acho. Eu não sei, eu realmente não sei detalhes que gera a carreira. Agora, eu acho que é fundamental que tirem ele de lá. Também, tem que sair logo. Que dá. Sai logo. Sai logo. Vai jogar no agora, outro no meio do ano, mas no meio você tem que jogar, temporada. Você tem que jogar. Eu acho que tem que jogar por 2 motivos. Tem que jogar porque você, para melhorar como jogador, você tem que ter mais experiências. Errar mais para melhorar mais. Outra é frustração. A carreira é muito curta. Sim. Você nem sabe quanto tempo vai durar. Você vê o Kaká jogou até os 27, depois dos 27, o que foi futebol? O que fez o Kaká feliz depois dos 27 anos dele no Milan? Pouquíssima coisa, porque ele ganhou no Real Madrid, ganhou como reserva. Jogou o quê? Que final que ele jogou? Nenhuma. Ele jogava aqueles jogos de Copa do Rei antes das finais. Ele jogava aqueles jogos assim, né? Um joguinho aqui que alguém tava mais hoje eu falo do Li lá. Ele nunca foi titular do Real Madrid, ou se foi por um período muito curto, quer dizer. Então, é frustrante. Eu me lembro de estar com o Rivaldo na casa do Ronaldo Fenômeno, numa festa lá logo depois da Copa de 2002. E o Rivaldo pé da vida, porque tinham... ele tinha ido para o Milan logo depois da Copa de 2002, e ele na época era o maior salário do mundo, era do Rivaldo. Se não me engano, era 27 milhões de dólares para um contrato de 3 anos, que 9 milhões de dólares na época era o maior salário. Isso era uma loucura de dinheiro. Era uma loucura de dinheiro na época. E ele estava pé da vida por quê? Ele chegou lá, status de titular, 9 milhões de dólares. A reserva dele era o Rui Costa, um português da seleção portuguesa, que era muito bom. De carreira, se não me engano. Já era mais velho um pouquinho, mas belíssimo jogador. Jogava com a 10. E um garoto que tinha acabado de chegar lá para comer grama de todo mundo, que era o Kaká. O Kaká. O que acontece?
o Rivaldo meio machucado, não sei o que, botam o Kaká começa a voar, jogar pra caramba, e o Milan começa a falar, porra, tô gastando aqui um dinheirão pra esse cara, quando tem esse garoto aí que tá jogando, eu tô pagando 500 mil reais, Pagou cara. 8 milhões pro São Paulo. Você sabe assim, e um saláriozinho muito menor, né? Então começaram a querer que o Rivaldo saísse. Então a gente na casa do Ronaldo, conversando nós três, eu falando, Rivaldo, sai, cara, você já tá com, sei lá, 32, sabe? Porra, vai se divertir, você não precisa. A gente tem que ganhar 9 milhões de dólares, ou ganhar 8 milhões de dólares, ou 7 milhões de dólares. O que vai mudar isso na tua vida? Aproveita esses últimos anos, não sei o que, ele acaba depois, ele vai, mas esses filhos da puta, ele é realmente muito irritado, ele estava muito irritado com razão, porque ele estava sentindo que estavam empurrando ele para fora de uma maneira injusta, mas assim, é do clube também, o clube estava vendo a grana ao lado dele. E aí acaba acontecendo esse efeito borboleta do futebol, que o Kaká, obviamente sem querer, ele fecha o ciclo do Rivaldo no Milan e na seleção. Porque ele explode. O Rivaldo, depois de 2002, ele não consegue emplacar convocação, e é o momento que surge a geração Diego, Robinho, Kaká e tudo mais. Ele vai jogar na Grécia, depois vai jogar no Uzbequistão. Ele vai, mas tudo bem, é um final de carreira legal, tipo, sei lá, o Cristiano tá na Arábia Saudita, o Messi tá lá nos Estados Unidos, sabe? Ok. Mas desfruta, né? Não pode ser um sofrimento. Tem um momento que você sabe que o teu corpo já não aguenta mais, né? Você está falando de alguns jogadores, alguns coadjuvantes, alguns protagonistas. Tem a Copa do Mundo que é depois de amanhã, né? Se a gente for parar para pensar. Daqui o quê? 6, 7 meses? Se a gente for pensar, né? Ciclo de convocação. Para você, quem hoje tem condições de ser protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo? Cara, eu lamento, mas assim, a gente começou a conversa falando do Vini Júnior. O Vini Júnior, eu acho que ele tem um problema sério com a seleção brasileira, como o Ronaldinho Gaúcho teve também. Ronaldinho Gaúcho, se você pegar e esmiuçar a carreira do Ronaldinho na seleção, apesar dele ter sido campeão em 2002, mas ali ele era, digamos assim, o Robin do Batman, do Ronaldo e do Rivaldo, quer dizer, ele estava numa situação... No momento que o Ronaldinho Gaúcho teve que ser protagonista, ele nunca entregou. Foi em 2006, né? 2006. Não entregou. E mesmo depois, nos jogos amistosos, etc e tal, se você pega hoje... Tenta pegar os melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, são poucos. E não são decisivos, não são jogos importantes. O Ronaldinho Gaúcho realmente ele se encolhia na seleção. E eu acho que o Vini Júnior é a mesma coisa. O Vini Júnior está com acho que 41, 42 jogos na seleção brasileira. Sim. Ele tem 6 gols ou 7 gols. Ele precisa de quase 7 jogos para fazer um gol na seleção brasileira. E ele é o nosso principal atacante. Não dá, né? Não dá. Um gol por 7 jogos, uma Copa do Mundo hoje vai ter 8 jogos. Ele vai fazer um gol? Um gol. Você acha que a bagunça que a seleção tá nesses últimos tempos influencia, não? Não acho. Acho que é do atleta. Não acho, não. Eu acho que é do atleta. Quer dizer, até porque ele passou por vários técnicos deram liberdade, ele joga na posição que ele quer. Agora é o técnico que foi o técnico dele do Ancelotti. Quer dizer, eu acho que ele tem eu não estou dizendo que o time não seja ruim. Eu acho que a seleção hoje é uma seleção ruim. E acho que todos os técnicos tiveram problemas, e a gente vai falar nisso mais pra frente, mas assim... Eu acho que... Mas existe um problema Vini Júnior. O Vini Júnior é uma questão que tem que, sim, em algum momento, se conversar sobre o rendimento desse jogador. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Se você pegar 2014, o Hulk era titular da seleção brasileira. Ele jogou 5 jogos da Copa das Confederações, 7 jogos da Copa de 2014, né, porque a gente foi até a disputa de 3º lugar. Não fez nenhum gol em 12 jogos. Desculpa, não me serve. O Hulk é um grande jogador? É um grande jogador, mas desculpa, não me serve. 12 jogos sem fazer um gol, como está atacante, não dá. Numa Copa do Mundo não dá. Você não tem tempo para ficar esperando. E há quanto tempo a gente está esperando o Vini Júnior jogar bem na seleção? Tem jogador de clube e jogador de seleção. Você acha que o Alisson se enquadra um pouco nisso? Eu acho que o Alisson, assim, ele teve 2 Copas do Mundo em que ele não fez nenhuma defesa que nos salvou. Eu não acho que ele é culpado de nada. Mas ao mesmo tempo, poxa, você precisa de um jogador, de um goleiro que te seja salve decisivo, né? Em algum momento. O Emiliano Martínez pra Argentina. Exatamente, foi. O Emiliano que não é um... foi pra gente. O Emiliano que não é um goleiro genial. O Marcos foi, tava 0-0. Afinal, quando o cara bate aquela falta, o Marcos dá aquele toquinho, vai na trave e sai. Mas ele salvou a gente. Então, um goleiro, eu acho assim, 2 Copas, valeu, obrigado, muito obrigado pelo seu serviço. Valeu. Nada contra ele, eu acho que ele não é responsável por nada. Mas, também não nos... Eu daria chance para um outro goleiro. Quem? Eu enxergando hoje as opções, Hugo, Bento...
o Ederson. Eu não sei, eu diria que eu teria que talvez seja ver o momento ali da hora quando chegar daquela hora. O Copa do Mundo ali. é isso também, né? O momento ali, quem faz o primeiro semestre de 2026 melhor e quem está numa fase técnica melhor. O Marcos foi isso. Foi o ciclo do Marcos, ele um ciclo todo do Dida. O Dida era o grande jogador. 99 até exatamente. 2002. Era Dida direto e foi o Marcos. Mas e se não for o Vinícius Júnior, você acha que tem outro cara que a gente pode esperar alguma coisa na Copa? Olha, eu acho que a gente tem que cair na real. Por que eu falo de cair na real? Hoje, o nível do futebol brasileiro caiu muito. Eu não acho que a gente esteja entre as 8 melhores seleções do mundo. Não acho. Hoje a gente tem dificuldade para ganhar do Equador. O Equador chegou na frente da gente, né? Vamos lembrar, né? Hoje a gente tem dificuldade para ganhar de quase qualquer um. A gente se classifica ganhando de 1-0 contra o Paraguai em casa. Brasil e Colômbia virou clássico. Virou clássico. A gente realmente, o nosso nível caiu muito. Isso dito. E o que é um dos grandes problemas? Vamos pela sequência. Nosso problema principal é meio de campo. Desde a seleção de 82, da Copa de 82, que a gente não tem grandes jogadores de meio de campo para a história. Sim. Então, Falcão, Sócrates, Zico, Cerezo, nunca mais, depois de 82, a gente teve um jogador desse nível. Nenhum. Meio campista, não. Porque o Ronaldinho Gaúcho, que a gente poderia falar que tem um lado meio de campo, mas ele já era uma característica mais pra frente um pouco, né? Não é um cara tão pensador, tão organizador, né? Um cara mais pra frente. Mas assim, nesse nível a gente não tem. E por quê? Porque quando perde 82, a imprensa, em grande parte, é responsável por dizer que jogar bonito não vale nada, o que é importante é ganhar. E a gente começa a não valorizar a posição do meio de campo. E começa a coisa do cabeça de área, da briga, do lutador, não sei o quê, e entregamos tudo em termos de criação para atacantes e laterais. A marca do futebol brasileiro desde Nilton Santos e Djalma Santos lá atrás, é grandes laterais. Coisas que os outros países não tinham. Você vê a Argentina, nunca teve um lateral do nível do Roberto Carlos, do nível de um Júnior, do nível... Não tem. Do Leandro, enfim. Esses caras eram muito criativos e traziam muita criatividade para o ataque. Só nesse Agora acabou. Sim. Esses laterais da gente hoje são muito fracos comparativamente aos laterais que a gente tinha. Então, eles ofensivamente, eles não criam quase nada. Então, sobrou o quê? Só os atacantes. E você desenhou, falando da Copa de 82, você já desenhou o Brasil de 94, que era o Dunga, o Mazinho ali, os dois fazendo aquele trabalho sujo, o Márcio Santos e tudo mais. Os operários aí, no meio. Jorginho de um lado, no começo o Leonardo do outro, depois o Branco, e dá a bola pro Beto e Romário. Mas ali no meio era mais um nível. Exatamente, era um nível mais baixo. Embora, vamos assim, eu cobri essa Copa, fiz muito jogo desse pessoal todo. O Mauro Silva e o Dunga eram titulares mole hoje, mas mole. Sim. Eles são bem melhores do que os jogadores de hoje, bem melhores, tá? Então eu acho que mesmo eles não sendo um Falcão e um Cerezo, em termos de qualidade técnica, mas em termos de inteligência ao jogar, eles são superiores aos Casimiros e outros que estão por aí hoje, né? E o Casimiro já é um cara bem rodado, etc e tal. Tem outra coisa que eu acho que é muito séria. Você falou que ia falar dos técnicos, né? Tem muita coisa que eu acho assim. Eu fui um dos que achei uma boa ideia o Ancelotti. Boa relação com os jogadores brasileiros, muito trânsito, ganhou tudo, sabe? O cara tem a cereja no bolo para a carreira dele, seria a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu fiz muita matéria no Paris Saint-Germain com o Ancelotti, eu era correspondente lá nessa época. Gente boa demais, uma pessoa que capta bem, domina o vestiário, aquela coisa dos egos dos jogadores. Mas eu estou muito decepcionado, porque ele está fazendo a mesma coisa que o Fernando Diniz fez, que o Dorival fez, que é jogar com 4 atacantes. Desculpa, não dá. 4 atacantes não dá. No fim dele, no Real Madrid, ele usava bastante. Porque o 4 atacantes significa o quê? Que você, na hora que o outro time está com a bola, você tem que recuar. Você tem 2 caras que, se voltarem, não sabem marcar. Só sabem fazer falta, não sabem marcar. Então, você perde. Eu acho que hoje o Brasil precisava voltar a 94. Sim. 94, que é sólido no meio de campo para jogar no contra-ataque, para sair rápido para o contra-ataque. Baixa o periscópio e assume que você tem a limitação. Assume que você tem uma limitação e que nós vamos ganhar de 1-0. Mas o outro time vai ter que suar sangue para fazer gol na gente. Entendeu? Então,
Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, que o momento do futebol brasileiro, e o momento, anos de futebol brasileiro, são anos já de que a coisa está muito ruim, e que a gente tem que assumir isso para a gente ter chance de jogar, de ganhar. Agora, objetivamente, a próxima Copa do Mundo vão ter 5 jogos de mata-mata. Antes eram 4, agora são 5. Eu não vejo esse time ganhando 5 jogos de mata-mata. Não tenho chance. E não vejo, não simplesmente pelo futebol, não vejo pela cabeça. E isso tem a ver com imprensa, por exemplo. Quando eu era repórter de futebol, de campo, de treino, o que acontecia? Você assistia o treino inteiro. Você, quando acabava, vou entrevistar o Júnior, vou entrevistar o Zico, vou entrevistar o Adílio, vou entrevistar quem que você quisesse de qualquer time, você ia lá e entrevistava. Então, do ponto de vista do jogador, isso vale um pouquinho para aquilo que a gente estava conversando sobre o Neymar, ele era obrigado a pensar, ele era obrigado a refletir sobre a profissão dele, sobre a carreira dele, sobre a atuação dele. A crítica pode ser justa, pode ser injusta, mas ele tinha que responder a isso. E é muito diferente você dar uma entrevista para uma pessoa do que dar uma entrevista de coletiva. Porque a coletiva, se eu faço a minha pergunta, o cara não responde direito, mas aí a próxima você faz a tua pergunta. Você não tem uma réplica, você não tem como você imprensar o cara. Não, mas você não jogou bem, olha só. Você não deu um chute a gol ontem, você é atacante, caramba. Que porra. Sabe, você tem como você... E aí o cara pode falar, não, o cara pode não gostar, mas o cara é obrigado a pensar. Pelo menos ele vai refletir. A imprensa tá passando muito a mão na cabeça. Isso. Não, eu acho que não existe mais. Acho que é um distanciamento, né? Completamente. Os clubes hoje são completamente fechados. Eu sei isso. Você não assiste eu cubro o Flamengo aqui na Rádio Tupi, no domingo retrasado aí, antes de Flamengo e Palmeiras, participando do Bola em Jogo com o Heraldo Leite. E sempre tem aquela máxima, você foi repórter cobrindo por muitos anos. Qual deve ser o time? Eu fui muito sincero no programa. Eu falei, sinceramente eu não sei. Eu vou fazer um exercício aqui para tentar pensar com a cabeça do Felipe Luiz. Aí, acredito que muito por sorte, mas também por conviver, você acaba entendendo como o cara pensa. Acabei ali, de fato, gabaritando a escalação, mas muito por isso. Em outros tempos, eu ia falar, olha, Heraldo, ontem lá... Eu falei com o Felipe Luiz. Eu vi no campo que o Emerson Royal treinou e não foi o Varela. Hoje em dia... O repórter ele tem que usar a imaginação ali, ou então ser um cara realmente muito bom, a ponto de conseguir um furo de reportagem com a escalação. E os clubes hoje têm as suas próprias televisões, então elas cedem as imagens, mas as imagens que eles escolhem. E ainda anuncia que a entrevista é exclusiva. Isso eu acho a maior banalidade. Então, assim, a TV do clube, papo exclusivo nosso, claro. Claro, o teu funcionário, né? Então, quer dizer, eu acho que tudo isso... Mas o que se reflete no jogador? É que hoje o jogador, ele é protegido por esses agentes, pelos parceiros, pela família. De bolsa também. Ninguém chega pra eles e fala, tá vacilando, olha, tá não sei o que, se toca, tu tá vacilando. Ninguém chega pros caras praticamente, entendeu? Então, os caras vivem numa bolha, mas na hora que o bicho pega dentro de campo... Falta o quê? Personalidade. Porque naquela hora você tem que falar, malandro, não só a bola que eu jogo, é a pessoa que eu sou. Entendeu? Então você pega a personalidade. Ninguém nunca chamou o Zico de menino Zico, né? E você vê o Neymar, pai de quantos filhos aí, o menino Neymar, não dá, né, gente? Não dá, né? Então ficou essa coisa assim, infantilização do jogador, que saiu muito novinho daqui, de fato, muitos deles saíram muito novinhos, mas assim, é um emburrecimento da profissão, porque qualquer profissão, você tem que pensar o que você faz, tá fazendo bem, tá fazendo mal, e muitos estão fazendo muito mal. O 7-1 ele deixou sequelas que a gente carrega até hoje? Eu acho que não deixa sequela no time, deixa sequela na imagem, quer dizer, eu acho que já existiu sim, e eu convivi esse auge, né, de 3 finais seguidas de Copa, mas antes, até 2006, você ia fazer amistosos, eu fazia os amistosos da seleção pelo mundo, parecia grupo de rock, né? Rock and roll, Beatlemania, etc. Turnê dos Beatles, do Rolling Stones. Era um troço assim, multidão lá de fora do hotel, e isso acabou. Esse prestígio também se refletia em campo. O adversário tinha um respeito e um medo da amarelinha que a gente perdeu. E em todas as categorias, né? Você vê o Mundial de Sub-20 agora, tomamos um sacode na primeira fase, perdemos do Marrocos, e o Marrocos foi campeão. Queria, tudo bem, o Marrocos melhorou, parabéns ao Marrocos. Mas o fato é que hoje o nosso nível baixou muito. Eu acho que... E tem uma outra coisa que eu acho que na formação do jogador, hoje está profissional demais. O que eu digo isso? Você bota uma criança numa escolinha muito cedo e a criança tem que obedecer ao treinador.
Isso é ruim, gente. A fase da infância é a fase da criatividade. É a fase de você tentar o diferente. Isso era a vantagem do futebol brasileiro, né? Essa criatividade de quem jogou na rua, de quem driblou árvore, que teve que chutar a bola no muro, entendeu? Isso eu acho que agora está tudo muito organizado demais. Então, essa criança é um robozinho. Então, a criatividade do jogador brasileiro caiu. Ao mesmo tempo, e é verdade que a criatividade dos outros times, das outras seleções, já melhorou muito. Hoje, o melhor lugar de futebol do mundo é a periferia de Paris. Eu fiz matéria lá, da onde o Mbappé veio, da onde, tantos jogadores vieram da periferia de Paris. Futebol de praça? Tem futebol pra caramba, tem muito treino, tem muita coisa, tem muito clubezinho pequenininho, etc. Tal. Mas assim, mas o fato é que você pega o nível do futebol espanhol hoje, caramba, o toque de bola deles, a gente não tem um Xavi, a gente não teve um Iniesta, a gente não teve um Modric, a gente não teve um De Bruyne. Teve quantos meio de campos maravilhosos passaram nesses últimos anos, e no Brasil a gente não tem ninguém nem que engraste a chuteira de um cara desse. França talvez sejam jogadores hoje mais físicos. A Espanha, jogadores mais toque de bola. A gente é o quê? Eu acho que a gente... A Argentina mais técnicos. Eu acho assim, aquele 4-1 que a gente tomou ali em Buenos Aires foi uma vergonha do técnico, eu acho também, do Dorival. Se você pensar bem, você jogar com 2 caras no meio de campo e os jogadores... E o argentino jogando com 5 jogadores no meio de campo. 5! Sendo que o Almada, você pode dizer até que o Almada era um jogador de meio de campo também. Então, os 2 caras ficaram numa roda imensa. E assim, o show, eu acho que vai além disso. Os 5 caras do meio de campo da Argentina, um é o Enzo, que é titular e capitão no Chelsea, o outro é o McAllister, que manda e desmanda no Liverpool. E assim vai, são os caras que são os donos dos times onde eles estão. Aí você chega aqui... todo respeito, é o cara do Overhampton, é o cara do West Ham, é o cara do Leeds United, enfim. Não tá na prateleira. E o cara do Manchester United não tem mais. O Casemiro já tá decadente. Tem isso também, assim, o jogador brasileiro, ele não é mais protagonista no time dele. Não é. E aí você pega, sei lá, quem tá bem hoje, o Rafinha, infelizmente se machucou agora recentemente, mas o Rafinha fez realmente um ano maravilhoso. Eu acho que ele melhorou. A minha ideia do Rafinha, eu vi um outro Rafinha, muito participativo, goleador, inteligente, rápido, jogando bem. Eu acho que o Rafinha hoje... Parou aí, vamos jogar uma pelada aqui? Quem você escolhe primeiro? Eu escolheria o Rafinha. Da seleção toda, da seleção brasileira hoje, dos atacantes. Exercício bom. Porque eu acho assim... exercício bom eu acho que sempre se pode comparar jogador, sempre. E é pra comparar. Porque você pode o seguinte, imagina você jogando uma pelada, aquela famosa pelada para o ímpar, quem você escolhe primeiro. Eu quero ganhar, por exemplo, Rafinha ou Courtois, o goleiro do Real Madrid, o belga? Courtois, desculpa, porque você tendo um goleiraço, você já tem meio o teu 0 já tá garantido. 0-0 vai pra prorrogação, e na prorrogação a gente vê qual é, e se for pros pênaltis, beleza. Então, até essa comparação goleiro-atacante, você pode na hora do Paroímpa. Quem você acha que tem mais peso para você ganhar uma partida, né? E eu acho que hoje, se a gente for falar em termos de seleção brasileira e atacantes, eu hoje seria o Rafinha, meu primeiro cara. Vamos construir em volta, né? Aí te juro que eu acho que hoje, sei lá, o João Pedro, o Estevão, o Vini Júnior, o Matheus Cunha, eu gosto muito do Matheus Cunha. Eu acho que eu vi vários jogos dele na Inglaterra, antes de ele ir pro Manchester United, ele é um cara inteligente, joga bem, ajuda a marcar, passa bem, que eu acho que é importante, ele não só carrega a bola, mas dá bons passes. Eu acho que esses 2 caras, para mim, seria Rafinha e Matheus Cunha hoje como no time. E vamos ver aí o que sobraria. Rodrigo, depende da fase. O Rodrigo eu acho que é um que também está demorando lá no Real Madrid. Não deveria estar mais. Porque ele tem mercado para ser titular em times da Premier League. E ser o protagonista, talvez. Ser protagonista, entendeu? E eu acho ele um belo jogador. Eu acho que ele, por exemplo... Vamos uma coisa que eu acho que o Vini Júnior tem um problema de fazer gol. Ele tem dificuldade de fazer gol. Sim, ele entra sempre teve, melhorou um pouco, teve uns aninhos melhor, mas ele é um cara que você entra sozinho, fez pro goleiro, você não tem certeza que ele vai fazer gol, não. O Rodrigo acho que é melhor nisso. O Rodrigo ele é mais goleador do que o Vini Júnior. Não sai tanto cara a cara quanto o Vinícius, não dribla porque tanto, não tem os recursos do Vinícius. E o mais curioso disso tudo é que o Vinícius aí tem 2 gols em final de Liga dos Campeões. Sim, mas é dessas coisas. Lances até parecidos, mas assim, se você pensar, a quantidade de chances que o Vini Júnior tem que ter para fazer gol é muito grande. Mas aí isso não tem a ver com o que a gente falou aqui do jogador que não tem base? Porque eu cobria... E aí a gente coloca no mesmo balaio, Vinícius Júnior, Endrick,
o próprio Estevão. Rodrigo, o João Pedro até rodou um pouco mais no Fluminense. Sim, pra fora. Mas assim, vamos lá. O Rodrigo me lembra aqui, o Wagner, são os caras que com 17 anos eles foram vendidos. Com 17 anos o cara tem que estar no sub-17, no último ano. O cara foi vendido, ele perdeu os 3 anos de sub-20. E o que você aprende do sub-20? É dominar, é tocar, é frieza cara a cara. Então assim, talvez a falta de sobriedade, posso usar essa palavra, sim. na hora de tomar decisão, pode ser um pouco desse fenômeno, o cara que sai dos 17 anos e acorda, o cara dorme jogando contra o zagueiro do Madureira e acorda treinando com o Varane. Vamos usar o exemplo do Vinícius Júnior, que aconteceu na época. O Vini, assim, claro que eu acho muito difícil na vida de um jogador, de uma pessoa, você ser chamado pelo Real Madrid e dizer não, ainda não. Não dá, né? Vou esperar amadurecer pra ir. Você ganha na loteria, mas eu não quero esse dinheiro ainda não. Eu não tô pronto. Coitado, pô, ele tem toda a razão de ir. Eu acho que ele deu muita sorte, eu acho que ele tem uma carreira muito boa no Real Madrid. Eu tô constatando que os números do Vini Júnior na seleção brasileira são muito decepcionantes para o futebol dele no Real Madrid. Como eu acho o Ronaldinho Gaúcho muito decepcionante na seleção em relação ao que ele foi no Barcelona. Então, não são grandes jogadores, são carreiras, mas o fato é que eu acho que agora que o Ancelotti falou, não, vamos botar o Vini Júnior mais pra dentro, eu falei, não! Pelo amor de Deus. Vini Júnior de centroavante? Meu Deus do céu, quantos chances vai ter que ter? Sabe, eu prefiro botar o Pedro, bota o Pedro, quer ter um centroavante, bota o Pedro, então, sabe. Eu acho que para a questão de quem hoje, para mim, titular, seria o Matheus Cunha e o Rafinha. E os outros depende do momento ali, perto do adversário também. Do adversário, quer dizer, enfim. Você falou de decepção com o Ancelotti e falou um par ou ímpar aí para escolher um. Agora eu vou, acho que, te colocar numa emboscada. Ancelotti, depois da Copa do Mundo, não fica. Vamos imaginar esse cenário hipotético. Sim. Par ou ímpar, Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Cara, eu não gosto do Abel sob os pontos de vista... O que ele me passa como pessoa e como calma necessária para um treinador de seleção brasileira, eu acho que ele não tem essa postura, postura humana necessária para um líder. Um líder de seleção, ele tem que ter um comportamento adequado. E eu acho que ele não tem um comportamento adequado. Eu não gostaria dele me representando na seleção brasileira. Então prefiro 1000 vezes o Felipe, até conheço o Felipe, já entrevistei o Felipe em Madrid, enfim, porque ele gosta do Felipe, quer dizer, o Felipe eu acho que ainda tem que comer mais feijão, mais arroz que feijão, eu acho, para pegar uma seleção brasileira. Se ele pode já, no meio do ano que vem, estar nesse cargo, não sei. Eu acho que eu estou muito chateado com a quantidade de jogadores estrangeiros no Brasil. Eu acho um absurdo. O Flamengo agora estava com 6 ou 7 jogadores estrangeiros jogando. Sabe, cara, o que é identificação com o time? O que é identificação com a torcida? O que é identificação com a cultura local, com o país? Aquilo ali é só grana, é só isso mesmo. Quer dizer, então a nossa relação de torcedor é uma relação amorosa, né? E sempre isso foi no Flamengo, por exemplo, estou falando do Flamengo porque eu sou flamenguista. Houve essa coisa da jogador a gente cria em casa, etc e tal. Craque, o Flamengo faz em casa, aquela coisa que era real, né? E se fez, como no Barcelona é real. Quer dizer, você tem uma identificação que você torcia para aquele time, depois agora eu tô jogando para aquele time, sabe? Pô, eu acho que faz diferença. E eu acho que também, além disso, eu acho que é uma questão técnica. Quantas oportunidades os jovens brasileiros estão perdendo pela quantidade de jogadores estrangeiros que estão aqui? Eu não acredito que não tenha um lateral direito igual o Varela jogando aqui no Brasil. Não acredito que não tenha um jogador que nem o... Sei lá, tem tantos esses estrangeiros aí que estão... O Pulgar. Não acredito que não tenha um cabeça de área igual no Brasil, que nem o Pulgar. Não acredito, eu não acho ele brilhante para estar aqui. Não questiono um Arrascaeta, mas questiono um Pulgar, questiono um Varela, questiono, sei lá. Não acho que tragam. E tantos times agora estão trazendo esses jogadores sul-americanos que são baratos, digamos assim, porque a economia brasileira é muito mais forte que a economia desses países. Sim. Mas assim, mas isso é um dano para a seleção brasileira. Porque eu estou falando isso porque eu morei 11 anos em Londres. E a seleção inglesa paga até hoje o sucesso da Premier League. E vai pagar eternamente, pelo jeito. Teve Copa do Mundo que a dificuldade deles conseguirem goleiro. Goleiro era de goleiro de segunda divisão, ou de um timeco, porque não tinha um goleiro inglês num time razoável inglês. Pô,
Sabe? Então a gente vai se transformar num modelo inglês? Pô, o Brasil... Aí um fenômeno que acontece você vai num clube assistir a um jogo de sub-20, você vai ver, sei lá, um Flamengo e Vasco da Taça Guanabara sub-20. Todos os jogadores, todas as posições, eles têm 1,80 e eles têm, sei lá, 90 quilos já, com aquele corpo e tudo mais, que o futebol é muito físico. Só que aí abre a janela, o Botafogo contrata o Montoro, que é um argentino de 1,60 m. O Fluminense tem o Lúcio Acosta, que é um baixolinha. E para não falar do Soteldo. Tem o Soteldo, que tá aqui já. O Soteldo o Soteldo tá mamando nessa teta do futebol brasileiro. Então, assim, a gente tá produzindo um tipo de jogador que a gente mesmo não aproveita, e a gente tá indo no mercado internacional contratar jogador que aqui tem abundância, que é o cara franzino, rápido ali, habilidoso, cara, o que mais tem, no meu entendimento, e sempre foi a marca registrada do futebol brasileiro. Não, esse negócio de tamanho, gente, pelo tamanho, você vê o Pedri, né? Aposenta o Messi, então. Aposenta o Messi, não serve? O Pedri, cara, o grande meio de campista hoje, né, que substituiu o Iniesta, o Xavi, então o Pedri é um garotinho que você uma brisa mais fortinha e empurra ele. O cara era um gênio, o cara era um brilhante no meio de campo, que essa coisa de tamanho, realmente, eu acho que isso vale pra goleiro, isso vale pra zagueiro. Mas, pô, dali em diante, ou você joga. Até um camisa 9 você força a barra um pouquinho também. Não sei, pra quem teve tanto, Romário. Né? Romário, meu Deus do céu, eu quero um Romário do que qualquer outro grandalhão que já teve. É verdade. A gente teve Romário, a gente teve um Ronaldo que não sabia cabecear. O Arrascaeta tá lutando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Você falou de. Tudo bem que não é brasileiro, mas. O Verratti não marca gol, não sei quantos jogos. O Verratti é um dos artilheiros do Brasil. Você pode ser grande, se não artilheiro do Brasil. Agora, o fato é o seguinte: o futebol é um esporte onde base e agilidade é muito importante. Isso é uma vantagem para quem é baixo. Para quem é mais baixo, o arranque e a virada de direção é mais fácil do que para quem é alto. Né? Isso é física. É lei da física. A lei da física não está em discussão porque ela existe. Então, o mais baixo tem uma rapidez. Você vê futsal, né, gente? Futsal. Você não dá para ser muito grande em futsal, é impossível. Você pode ter um limite aí, um ou outro que pode escapar, mas você também, sabe? O cara mais baixo, mais troncudinho, pô, em futsal é o perfeito, né? Porque ele tem a rapidez e tem a força e tem a potência. Quer dizer, então, eu acho que o negócio de tamanho tem que voltar a uma coisa de vamos deixar as crianças brincarem mais tempo, vamos fazer uma coisa mais organizada a partir de uns 12 anos, 11, 12 anos, mas deixa a criançada fazer o que quiser, tentar os dribles que quiser, os balõezinhos que quiser, as bobagens que quiser, para aprender de fato sem pressão. E a partir dali aí a gente vai começando a moldar, né? A fazer uma coisa. Mas tem que ter mais espaço para jogador brasileiro. Eu acho que tá um abuso essa coisa da quantidade de jogadores estrangeiros. Você falou de levar o Neymar, que o Neymar deveria ter ido para a Copa de 2010. E a gente aqui tá falando de base, jogadores que têm oportunidade, jogadores fortes até. E eu lembrei do Ryan. Sim. O Ryan, protagonista do Vasco. Você acha que o Ryan, mantendo o nível assim, ele poderia ir para a Copa do Mundo do ano que vem, pensando principalmente pela falta de centroavante, e de um centroavante que vista a camisa da seleção e entregue realmente gols? Olha, eu acho assim, eu sou de uma época que eram 22 jogadores, né? Então você tinha uma seleção brasileira que sempre tinha 3 goleiros e em alguma posição ia ficar sem reserva. Depois passou para 23 por causa disso, e agora serão 26. Então, com certeza, você tem um espaço. E aí eu acho que pensando para frente, o Brasil sempre vai ser protagonista no futebol internacional. Se vai parar em quartas de final, como tem parado, ok. Mas assim, estará entre os 8, ok. Lamentando, podia ter chance de passar. Contra a Bélgica teve chance de passar, a Croácia também, enfim, mas... Então você levar uns 2, 3 jogadores que sejam já pensando no futuro, já pensando numa transição de você vai uns 3 ou 4 que com certeza não vão chegar para o próximo ciclo, mas já pensando em 3 ou 4 que com certeza estarão no próximo, eu acho uma maneira inteligente de pensar, de você fazer uma gestão técnica, né, da qualidade, ainda mais porque hoje a gente não tem tantos assim. Isso, né? Incluiria o Ryan. Incluiria o Ryan, como o Kaká foi em 2002, como o Ronaldo foi em 94. A seleção brasileira já teve tradição de levar gente jovem, né? Para aprender o ambiente. Para pegar aquilo ali, a experiência, ficar mais cascudo, etc e tal. Então, o Ryan pode. Eu acho que... E o Pedro? A gente falando de centroavante, né? Cara, eu acho... Tem algumas coisas em futebol que até hoje eu não me conformo. O futebol tinha que aprender de outros esportes.
E o que eu falo isso? Quando eu falei de basquete, de você, o Neymar, como se fosse um sexto jogador de basquete, que entra para situações específicas no final, eu acho que o final de jogo, aqueles 15 minutos finais, onde você não está dando certo, você está perdendo, você tem que empatar ou você tem que ganhar, você tem que ter algo diferente. Você tem que ter uma oportunidade de tentar algo diferente. Porque o que a gente tem visto de futebol demais é o quê? A bola vai da direita, passa, volta, vai lá para a esquerda, volta, vai para a direita. Eles estão chamando isso de balanço agora. De balanço. Tem nome para tudo. Sim, e agora você fala o seguinte, você tem que ganhar. Tá passando o tempo. A quem interessa esse jogo? Não é melhor um jogo direto nessa hora? Bota a bola na área e vamos disputar uma bola na cabeça? E o que você precisa para disputar a bola na cabeça? Gente alta e que cabeceie bem. Nesse momento em que você está jogando, pressionando lá na frente e o outro time só está se defendendo, qual a razão de você ter dois zagueiros enormes lá atrás? Zero! Bota os dois lá na frente e traz 2 caras de meio de campo mais rápidos para fazer cobertura de contra-ataque. E vai disputar bola na cabeça. E vai treinar a segunda bola. Vai treinar, sabe, a esperteza de você botar todo mundo para a esquerda numa certa hora para você ter mais volume. Você tem uns 5 jogadores contra uns 3 do cara. Fazer algo diferente. E você não vê isso. Nenhum técnico fazer isso, uma coisa pensada de maneira diferente. Porque se tem uma jogada que é impossível de marcar, é bola na área. Bola alta na área. Impossível. Você faz isso de qualquer lugar do campo, você bota uma bola alta na área. Então, não pensar isso, eu acho uma falta de imaginação. Não ter um Pedro. E aí você tem que ter um Pedro, você tem que ter, de repente, um centroavante de área, num certo momento. Foi onde a seleção do Peru chegou longe, tendo um Guerreiro, a Polônia chegou tendo um Lewandowski. Não, tem o seu espaço. A gente tem seleções limitadas, mas que tinha uma jogada. Ó, galera, a gente tá limitado aqui, mas joga lá que vai acontecer alguma coisa. O Adriano saía de bola, chutava de longe, mas o Adriano era um cara muito de área. Ele era isso. Um cara grandão de área, de excelente. E funcionou várias vezes. Funcionou. O Vavá, enfim, a gente já teve centroavantes que foram sensacionais. Agora, outra coisa que eu não me conformo é pênalti. É goleiro saltar antes do cara chutar. Eu não me conformo com isso. Hoje os goleiros são tão bem treinados e são tão altos. E tanta informação que tem também, né? Não, além disso, espera o cara chutar e vai na bola. Se o cara botar no cantinho, parabéns, valeu. Eu vou na bola. Por quê? O pênalti do Jorginho, esse de que ele chega em cima e dá aquele toquinho, pulinho. Malandro, aquilo não tem força nenhuma. O goleiro, se esperar, ele vai pegar, com certeza. O pênalti do Gabigol, não dá um pulinho, mas... Exatamente, mas é o pênalti do Gabigol. Quer dizer, por que não? Porque você não tem obrigação como um goleiro de agarrar. Não tem obrigação. Vai na bola. Se o cara entrar com a bola dominada, que não for pênalti, você vai pular antes do cara chutar? Não, né? Você não é maluco. Você não vai pular antes do cara chutar. Por que você faz isso no pênalti? Quer dizer, então... Eu acho isso uma loucura. A quantidade de pênalti bobo que não entraria se o goleiro tentasse defender a bola. Foi o Rossi pegando o pênalti do Yuri Alberto. Um monte de goleiro já estaria esticado lá no canto. Seria a cavadinha histórica. O dia que o Yuri Alberto tocou a bola pro gol e mesmo assim fez. Foi particularmente mal batido, porque até foi muito baixa. Mas a gente já viu o Djalminha acertar, o Marcelinho acertar. Sim. Mas assim, a cavadinha em geral é mais alta do que ele deu. A outra coisa, eu acho que do ponto de vista do batedor, eu sou treinador, eu não permito pênalti batido assim. Cara, se você vai bater um pênalti, se você der uma porrada, o goleiro não pega. Não pega. E aí você fica falando, não, mas de distância. Distância? Por que distância? Qual a distância que um cara toma pra bater um córner? 0! E bota a bola lá longe. Então, quer dizer, se você num pênalti, você não precisa tomar distância. Porque se o juiz apita e você chuta, não dá nem tempo do goleiro se mexer. Nem tempo. Apitou, chutou. Caramba, o goleiro tá ainda no meio. Não tem nem como ele se mexer. Então, pra que tomar distância? Então, tem coisas assim que eu acho que não são pensadas. Isso porque você chuta forte do lado. Mas na hora que o juiz apitou, a bola entrou. Mas chuta forte. Só isso. Você é apaixonado pela seleção brasileira, né, Chu? Sou. Eu acho que a seleção brasileira é um momento de comunhão maior de nós brasileiros, né, historicamente, né? Eu lamento muito que essa seleção tenha perdido a qualidade técnica e perdeu o que tirou muita motivação de muita gente. Eu acho que muitos desses jogadores não são ídolos como foram muitos do passado, porque saíram cedo e porque, como pessoas, talvez não sejam tão interessantes, fascinantes ou simpáticas como outros já foram.
Isso é verdade. Eu lamento também a politização da camisa da seleção brasileira, que eu acho que foi, digamos assim, a extrema-direita meio que roubou uma coisa que era de todos nós. Isso eu acho ruim. Mas eu acho que a seleção, eu assisto tudo quanto é jogo de seleção. E diante de todas essas guerras que você cobriu, foram quantas? 9. 9 guerras, quantas Copas? 8. E Olimpíadas? 11. A camisa da seleção alguma vez já te tirou de alguma emboscada em algum lugar, alguma guerra que você estivesse cobrindo? Ou o fato de ser brasileiro e associarem o Brasil ao futebol? Não, isso... A seleção brasileira, eu sempre andei em guerra com... Não todas, mas assim, algumas eu tive com camisa da seleção numa bolsa, né, na guerra do Iraque e tal, porque você num lugar que você não fala a língua, você tem que ter em algum momento, e você, a pessoa de longe vê que você não é dali, você tem que ter um momento que a pessoa, não, esse cara não é americano, esse cara não é inglês, não é francês, não é de um povo, entre aspas, opressor, né? E o brasileiro não é visto assim, né? E o que todo mundo conhece é a seleção brasileira. Então você levanta a camisa da seleção brasileira, a coisa já dá aquela aliviada. E na época eu usava muito foto do Ronaldo, eu fui para a Inglaterra quando ele foi para a Holanda, então eu cobri toda a carreira praticamente dele, e então eu tinha muita foto que ele deu para os meus filhos, assim, com autografada, e eu levei tudo aquilo ali para ajudar, para entrar em lugares, fazer o meio de campo mesmo, exatamente, né? fazer o meio de campo, quer dizer, então ser brasileiro me ajudou muito nas coberturas de guerra e pelo mundo, assim, porque eu acho que a gente é muito bem visto por algumas coisas que são muito fortes da nossa cultura, né? O futebol, a música, mulher bonita, uma simpatia, que era uma coisa muito passada através do futebol. Uma coisa que me incomoda muito hoje do futebol é o cara faz um gol, o cara não sorri mais. Ele sai xingando, ele sai gritando, ele sai com raiva. Ele parece que ele fez um gol contra alguém. Um gladiador. É uma coisa assim... Eu acho revoltante isso, porque não era a nossa cultura era do prazer pelo gol, poxa, olha só que alegria, gente, que eu pude dar pra vocês e pra mim ao fazer esse gol. Pô, e o Ronaldinho Gaúcho, e todos, né, os Pelé, o Ronaldo fazia gol e vinha rindo. Né? Pô, então assim, sabe, pô, gol é bom, cara, gente. Eu nunca tinha parado pra reparar isso é uma verdade. Isso é uma coisa da cultura americana, e eu cobri muito. O atleta americano tinha essa comemoração raivosa, isso não era nosso. Isso é uma cópia cultural. Deles, eles têm ave de tudo. Mas a gente tem uma cópia cultural hoje, e o Neymar passa isso também. Assim, cadê o Neymar sorridente? E você vê os anúncios do Neymar, o Neymar com aquela cara marrenta que você vê em rap de ídolo, de hip hop, etc. Tal, aquela cara marrenta, não sei o que, sabe, nós não somos assim, sabe? E o Neymar começou a carreira, o dancinha, fazia a dancinha direto. Era uma coisa legal, assim. O samba já foi, sabe, se você pega o samba pra gente sempre foi uma coisa muito mais alegre, né, que vinha de uma coisa mais alegre, e a gente agora tá com uma coisa de música sertaneja, que é o negócio da sofrência. Como sofrência? Desculpa, sofrência é bom? Não, sofrência não é bom. Como assim, eu tô celebrando o chifre? Eu gosto mais de alegria. Eu gosto mais da alegria, sabe, entre par ou ímpar eu escolho primeiro a alegria. Então, sabe, eu acho que isso são detalhes culturais, mas são detalhes que eu acho que emblemáticos da mudança do tempo. Acho que a gente tem que voltar a sorrir também fazendo gol, entendeu? O jogador tem que voltar a ter um prazer de jogar, etc. Não, tudo bem que tem pressão, que tem cobrança, mas, poxa, cara, fazer gol é bom. E futebol é um entretenimento. Uchoa, qual a sua situação mais inusitada cobrindo guerra? Algum dia que talvez você tenha imaginado, hoje eu não volto. Eu acho que foi Cabul, no Afeganistão. A gente tá no meio do trânsito, na hora que começou um atentado, uma correria, tiroteio e bomba para tudo quanto é lado. Acho que foi o momento assim mais perigoso, mais preocupante, né? Porque você não sabe de onde que o tiro e bomba, as pessoas, a gente vive numa cidade violenta, num país violento, mas tiro é muito diferente de bomba. Tiro, digamos assim, você dá o azar de que o tiro vem em você. Mas uma bomba aqui, ele explode e vai para todo mundo, entendeu? Então, onde tem bomba, o medo é muito maior. E no Afeganistão também tinha a preocupação de ser sequestrado, que se sequestrava muito ocidental, digamos assim, jornalista e gente ocidental, e você ficava, é muito chato ser sequestrado, obviamente, ficar uma semana, mas você pode ficar 1 ano, 2 anos, preso num lugar até negociar, enfim. Então, isso é um trauma para que você, na tua vida, você nunca mais vai se recuperar. Então, o nível de medo
de guerra no Afeganistão, para mim, foi bem maior do que a guerra da Síria. Você estava num carro, no transporte? Eu estava num carro na hora. Como é que foi? Aí foi, tentar fugir, né? Eu gravando alguma coisa, pedindo pro cinegrafista gravar alguma coisa e voltar na contramão e um pânico geral correndo e bomba para tudo quanto é lado. Aí foi um ataque à embaixada. A gente estava passando do lado da embaixada americana por acaso, na hora da gente ir embora. Enfim, a gente estava indo para o aeroporto, meu Deus, foi um caos. Foi a hora mais perigosa. Agora, é claro que na guerra da Líbia, o pessoal dava tiro no hotel da gente, pegou no quarto em cima do meu. No hotel da imprensa? Era o hotel que estava. Um hotel normal e vocês estavam lá? Eu estava lá, mas aí estava basicamente imprensa, porque ninguém estava visitando, né? Foi quando o Gaddafi... foi quando o Gaddafi estava saindo, né? Estava tendo muita guerra dentro de Trípoli. Enfim, ali foi bastante perigoso também. Os primeiros momentos em Bagdá foram bem perigosos. 2003 ali? 2003. É guerra, né, gente? Vamos falar assim, você nunca está confortável. Você tem que ter um cuidado, né, de evitar esses lugares mais perigosos, onde está front de batalha, até porque você não é preparado para isso, não está armado para isso, e não está ali para morrer. E fora que você, em televisão, eu trabalhei sempre em televisão, você tem que fazer imagem, né? E você fazer imagem com um tiro rolando é meio maluco, né? Você levantar a câmera, a pessoa pode até achar que é uma arma, né? Porque com uma certa distância pode parecer. Um tripé, por exemplo. Exatamente, um tripé, então um fuzil. Então você tem que se abaixar, você tem que se esconder. Então, aí você vai filmar uma pessoa que está atirando do teu lado, mas o que aquela imagem diz? Que guerra é perigosa? Quem não sabe o que guerra é perigosa? Tá na cara, eu acho que houve uma espetacularização da guerra do ponto de vista do telespectador, querendo ver guerra e querendo transformar o repórter em herói. Isso começou lá na Guerra do Golfo, né? A primeira guerra. E eu sou contra isso. Eu acho que você, como repórter, você chega lá porque quer, vai embora quando quer. Quem sofre realmente são as pessoas locais. Então, você ficar usando colete à prova de bala sem necessidade, o capacete sem necessidade, eu acho isso um absurdo. Isso me lembrou, quando eu estava estudando, né, pro podcast, eu lembrei do Euclides da Cunha e o livro Os Sertões, que ele cobriu a Guerra de Canudos lá. Sim. E você meio que faz uma versão disso, só que moderna. Que é ir lá cobrir a guerra. Você, inclusive, uma das coisas mais legais que eu descobri foi que você gostava muito de ficar na casa das famílias, né? Sim. Que moravam lá, ao invés de ficar junto com a imprensa. Porque você, de fato... É aquela coisa que eu falei. Em relação ao idioma, você já tem um déficit, né? Você não fala o idioma local. E se você ficar num hotel junto com outros repórteres, com outros jornais, você... Tudo bem, você esteve ali na rua quando você estava trabalhando, você está vendo alguma coisa, mas é completamente diferente de estar vivendo a realidade de uma família. Eu acho que você não vive o drama, porque o hotel pode ter um gerador, o hotel não falta exatamente. Agora, se cortar a luz, na casa do cara vai faltar luz. Em Bagdá, a gente ficou numa casa, assim, de uma família de 16, e era muito perto do aeroporto. E quando os americanos chegaram, eles estavam baseados no aeroporto. Então não tinha luz em Bagdá à noite, não tinha luz durante o dia, não tinha luz. Então à noite ficava tudo escuro e todo mundo, os iraquianos, iam atacar os americanos. Então isso era 2 quarteirões de onde a gente estava. Então tinha muito combate toda noite. E uma noite foi muito mais assustador, porque teve muito mais explosão. Então todo mundo dos lugares da casa, a gente foi para a cozinha, porque a cozinha era o lugar mais protegido. Não tinha saco de areia, tinha não sei o quê, enquanto estava rolando aquelas horas de confusão. Horas. Horas. A gente imagina que, sei lá, foi um tiroteio de 15 minutos. Não. E aí você vê mulher chorando, criança fazendo xixi na cama, sabe? Aquela coisa assim, o que é? Agora, eu estava vivendo aquilo pela primeira vez. Aquela família era a 4ª vez que Bagdá era bombardeada. O que é? É completamente diferente, entendeu? Então, quando você consegue conhecer essas pessoas, é que você começa a vislumbrar um pouquinho do que seria como uma pessoa normal, né? Tá casado, ter filho, ter tua mãe ali, num lugar que está acontecendo essas coisas. Agora, em Gaza, por exemplo, eu acho que é talvez a maior vergonha que eu já vi na minha vida. E eu fui, logo depois do atentado de Gaza, eu fui lá, nessa operação que o presidente Lula mandou dos aviões para buscar os brasileiros. Eu fui no primeiro e voltei depois. Então eu fui nessa região. Viu de perto lá? Vi de perto, fui lá na Haria, que é a última cidade mais perto da fronteira com o Líbano, com o pessoal do Hezbollah. E o medo. Mas é claro que no Israel você tinha todos aquela tecnologia que permitia que um míssil destruísse outro míssil. Então era perigoso? Era, mas não era tão perigoso. Perigoso era o que o Gaza estava vivendo. Quem estava em Gaza não era só
uma aviação tecnologicamente incrível, com drones incríveis, com tanques incríveis, com a maior sofisticação militar tecnológica possível. Israel tem. Gaza não tem. E além disso, Gaza é uma prisão. Você não pode fugir. Ao contrário de todas as guerras que eu vi, você podia fugir. Lá de Gaza você não tem como fugir. Então, além da questão do perigo, dos bombardeios, dos tiros, né, você ainda tinha a questão da fome, né? Quer dizer, Israel cortou a comida, cortou a água, cortou a energia, cortou a gasolina, que é usada por geradores para puxar água de dentro. Quer dizer, então, imagina você passar 2 anos de fome, de você não tomar banho. Imagina para a mulher que fica menstruada. Imagina você não conseguir lavar, não ter uma água limpa. Há 2 anos que esse pessoal vive isso. E foi tudo destruído. E todo mundo vendo isso todo dia, sabendo o que estava acontecendo e ninguém fez nada. Então, eu acho que é uma vergonha para a humanidade aquilo que aconteceu, entendeu? Eu estou falando isso como uma pessoa que admiro demais a cultura judaica, a contribuição para a humanidade deles, o que Israel se transformou, mas é uma vergonha que se permita fazer aquilo. E aquilo ali é basicamente o quê? Racismo. É racismo. Porque estão deixando matar pessoas que não são brancas, é isso. E é uma coisa assim que me incomoda muito, 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 muito. Eu acho assim, nada é equivalente ao que aconteceu. Eu acho que houve uma desmoralização do mundo ocidental. O mundo ocidental que fala tanto em direitos humanos, em democracia, chegou na hora, estavam matando criança adoidado, milhares e milhares de crianças. E em qualquer cultura não se mata criança. Em qualquer cultura, em qualquer situação, criança não. E a quantidade de criança que se mata lá é um troço assim... Eu fico assim mal. Porque precisamos marcar uma parte 2 com o Marcos Uchoa. Estamos conversando há 2 horas, mas a gente vai ter que chegar na nossa reta final. Para fechar, então, 119 países? Isso. Fala para nossa audiência uma cidade do mundo inteiro que você tenha ido, que se você pudesse, você iria todo ano. Tem uma cidade no Irã que chama Isfahan. Eu esperava em qualquer lugar. Tá anotando, Bruno Valentim, nosso editor de áudio aí. Eu fui ao Irã 3 vezes. Qual o nome da cidade? Isfahan. É perto de alguma fronteira ou centralizado? Não, é bem central. Tem 2 cidades famosas nessa área, Isfahan e Shiraz. Shiraz que é do vinho, né? Da origem da uva do vinho, quer dizer, que é a original. Eu rodei bem o Irã, conheço muitas cidades no Irã. E é linda. Uma cidade lindíssima. Eu acho que é a praça mais bonita que eu já vi. Sabe, o mercado é fantástico, assim. E o povo iraniano, que não tem nada a ver com o governo, obviamente. Sim. O governo é péssimo, mas assim, o povo adora ler, adora poesia. As pessoas andam com o livro na rua o tempo todo. Persa, né? Muito culto, adoram brasileiro. Assim, todas as vezes que eu fui lá eu gostei demais, assim, do povo e da sensação e da beleza da cidade, assim, e é muito, muito diferente. É claro que adoro Paris, adoro Lisboa, quer dizer, mas é um roteiro comum, né? É mais comum, assim, mas eu acho que parte da vantagem de viajar é você aprender, né? Você ver coisas que você não veria e não imaginaria, né? Então, quando você vai para lugares que são culturalmente bem mais diferentes do que a nossa cultura ocidental, eu acho que você também se surpreende mais, né? Sim. Então, por isso eu gosto tanto do Irã também. E um lugar que você não voltaria de forma alguma? Arábia Saudita. Todo o país ou algo específico? Tudo. Quer dizer, Jeddah é melhor do que Riad, etc. Tal. Eu fui até a Meca, meio assim, não podendo ir, né? Que você não sendo muçulmano não pode ir a Meca, mas eu estava fazendo uma matéria com o Fábio Carilli, ele era treinador do time de Meca. E a cidade de Meca tem uma espécie de uma... O centro de Meca, que é o centro que você só pode entrar se for muçulmano. E você vem na estrada e tem umas placas grandes dizendo para você mudar, para fazer uma volta, digamos assim. Você é convidado. Não é para passar. Mas eu tinha muita curiosidade. Eu sou repórter. Repórter é um bicho curioso. E então eu que estava dirigindo. E quando você chega, tem uma espécie de um pedágio, que não é para você pagar nada, mas é para os caras olharem quem está entrando. E aí eu olhei o carro, eram os 2 carros que estavam assim com um guardinha no meio, ele olhava para um lado e para o outro. Aí eu fiquei devagar e ele estava deixando um entrar
para olhar para o outro. Quando ele olhou para o outro, eu fui atrás desse. Aí entrei, né? Aí a gente conseguiu gravar umas coisas. Claro que a gente não foi na Kaaba, né? Que é o lugar mais sagrado dos muçulmanos, etc. Até que eu acho que aí seria desrespeitoso até. E ser bem mais arriscado também. Mas, assim, era uma curiosidade, porque, claro, é uma coisa marcante. Eu conheço muitos países muçulmanos, né? Vivi muito. Então eu queria muito, muito ver. Mas, assim, então, pela a repressão, né? A hostilidade é muito, muito desagradável, essa coisa. A gente voltar, a Arábia Saudita, como Catar, Emirados, é voltar a uma espécie de uma Idade Média. Famílias reais que mandam porque são da família. Sabe, gente, isso não existe mais, né? Quer dizer... O mérito é o sobrenome, né? Quer dizer, assim, você mandar, uma coisa é ser uma monarquia tipo britânica, né, que é mais cerimonial, né, não manda nada. O rei Charles ou a Rainha Isabel não mandavam nada. Mas, assim, mandar de fato que você nasceu na família tal, isso não existe, né? Isso é você tornar alguém superior porque... Por quê? Porque nasceu numa família? Isso é ridículo. Mas vale demais lá, né, isso. Então... Eu não gosto desse país, eu não curto tanto, não. Uchoa, pra fechar aqui, de minha parte, uma curiosidade. Você foi embora de Nova York 2 dias antes do atentado do 11 de setembro. Azar ou sorte? Foi azar. Pra repórter foi azar. Pra ser humano, sorte. Pro ser humano, sorte. Pra repórter, azar. Um baita azar. Né? E o pior é que eu era pra ter ficado. A chefe do escritório de Nova York pediu pra eu ficar mais uma semana. Eu tava cobrindo o Guga, o US Open. Mas eu estava de férias quando me mandaram para ir para lá, eu tive que interromper minhas férias, estava doido para voltar para Londres, para casa, etc. Então eu fui embora no domingo, cheguei em Londres na segunda, o atentado foi na terça. Nossa. Então, meu Deus, ali me ruí. Mas ao mesmo tempo, poderia estar num avião sequestrado, assim, é o tipo de coisa que a gente de um dia. Mas assim, pelo lado humano, assim, é claro que é um nível de você estar compartilhando de um sofrimento muito grande, sim, né? Embora isso eu tenha vivido muito mais nos tsunamis. Eu cobri 3 tsunamis. Tsunami pior que guerra? É muito pior que guerra. Muito pior que guerra. Você não vê o inimigo, né? Tem isso assim. Não é só isso. O tsunami, você quando chega, nada. O tsunami já aconteceu. O que você pega são os tremores de terra que continuam. E o medo de que tenham outros tsunamis, que isso existe. Mas a questão é a quantidade de gente morta que você vê na mesma hora. Nossa. Você não está preparado para ver dezenas e dezenas e dezenas de corpos. Isso eu vi, entendeu? Na mesma hora. Então, e o sofrimento das pessoas que sobreviveram, que não sabem se os seus parentes estão vivos ou não. E com a esperança de que estão vivos, que estão não sei o quê. Então você vive numa nuvem assim, horrível de sofrimento e trabalhando que nem um doido, porque claro que aquilo ali está acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, guerra é algo. Fora o medo. A guerra talvez seja algo um pouco mais parcelado, um sofrimento parcelado, mas o tsunami é uma porrada só, né? muito, muito maior. E é mais previsível, sabe? O cara tá com aquela camisa, odeio o cara com essa camisa aqui, se eles se cruzarem na esquina, eles vão se degladiar até acabar. Exatamente. Então, mas o sofrimento ali dos americanos, de Nova York ali, claro que foi bem, bem difícil, né? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, é porque é ocidental, porque é Estados Unidos, porque é Nova York. 3 mil mortos, gente. 3 mil mortos acontece em guerras aí, mas assim, toda hora e ninguém fala nada. Só para minha última consideração, você falou isso algumas vezes, de não se deixar levar pelo sentimento, tanto na morte do Senna, quanto agora nessa questão também do tsunami. Eu passei por isso uma vez, que foi cobrindo a tragédia do Ninho do Urubu. E foi, assim, a única vez que eu me desgarrei, vou usar aspas, da minha pessoa física, assim. Eu tive que... Eu acho que todo jornalista... Não vou falar que tem que passar por isso, porque você só passa por isso quando algo muito ruim acontece. Claro. Mas eu acho que é uma experiência que... A gente tem que estar preparado. Ela te coloca numa outra situação que... Foi a única vez que eu me senti como deve se sentir um super-herói. Cara, eu vou colocar essa capa aqui, eu não sou mais o Clark Kent, a partir de agora eu sou o super-homem, o Clark Kent fica aí depois pra quando eu voltar em casa. E foi basicamente isso. É muito triste. Eu fiz reportagem sobre a tragédia do Ninho, né? E eu fui na casa, em barracos mesmo, de pessoas que eram parentes, que eram mães e pais, etc. Tal. E não é a morte só de uma criança, de um garoto, né? Era a morte de uma família, no sentido de que a esperança de tanta gente estava alavancada no sucesso daquele menino, né? Então aquilo ali é como se fosse assim, cara, a gente tinha um bilhete de loteria com boas chances, se imaginava, de ganhar,
e que aquilo foi rasgado de repente. Então há uma morte emocional do filho, né, do irmãozinho, mas existe também uma morte do futuro de muita gente. Então foi também muito pesado. Vamos fechar pra cima então? Vamos. Por favor. Vamos. Fala uma música aí pro nosso espectador escutar. Uma música que eu cantei na Coreia do Norte. Eita. Coreia do Norte, a gente fazendo uma matéria sobre... Antes da Copa 2002, eu queria conhecer a Coreia do Norte também, ver como é que era o lado de lá. E a gente conseguiu uma coisa, porque é muito difícil visitar como repórter, né? Como repórter. Depois abriram, naquela época não tinha. Mas eles abriram para famílias da Coreia do Sul reverem os seus parentes da Coreia do Norte. Então a gente foi, só a gente e só coreano, tinha que ir de barco, porque não podia atravessar a fronteira. E a gente chegou num lugar, a gente ficava, era tudo com cerca elétrica, sabe? Um pedacinho da Coreia do Norte que a gente viveu. É um lugar muito bonito até, com uns templos assim. Pyongyang? Não. Isso era um lugar sagrado, numas montanhas. Os coreanos têm uma montanha que é considerada a montanha sagrada do país, que fica na Coreia do Norte. Sim. Então, um cara que era o criador, o dono da Hyundai, ele tinha nascido lá e ele fez esse acordo com o governo da Coreia do Norte. Ele pagava, se não me engano, $50 milhões para que houvesse possibilidade dessas famílias coreanas se reencontrarem ali, e só ali. Por isso que tinha esse templo, essa montanha, aquela coisa toda. E aí, chega, faz matéria, todo mundo, a gente ficava num hotel que era um barco, na verdade, ancorado. E aí, coreano adora karaokê. Adora karaokê. Norte e sul-coreanos também. Adoram karaokê. Então, quando chegou no jantar, a gente comendo ali no meio, todo mundo, né? Todo mundo tinha que comer ali. Era uma coisa bem limitada mesmo. E aí, eles estão cantando, de repente eu ouço um silêncio, todo mundo olhando pra gente, eu falei... Ih. Aí levanta os caras lá e vão pra gente ir lá cantar. Aí eu falo pro cinegrafista, não vou sozinho. Aí chego lá, me dão um catálogozinho, né, de música americana, mas eu falei, vou cantar música brasileira. Aí cantei Trem das 11, do Adoniran Barbosa. Adoniran, o que eu acho que era até o incômodo que eu tava assim, não posso ficar nem mais um minuto como você. Propício. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Era você cantando ali. Pra Coreia do Norte. Cara, como um morador de Jacarepaguá, eu sei bem o que é o Trem das 11. Acho que quem mora na zona oeste do Rio já passou por uma estação de Trem das 11. E um filme? Vou falar de um filme que eu gosto, porque remete a esporte, entre aspas, e porque o meu filho gosta muito, que é Gladiador. O primeiro, né? O primeiro é muito bom. E eu acho que é muito interessante historicamente, gente, porque eu tive até na Tunísia, o segundo maior coliseu, o primeiro é o de Roma, o segundo é na Tunísia, no interior da Tunísia. Enorme. E você pode imaginar que a humanidade construiu estádios para essas lutas de gladiadores e de animais, tinha vários tipos de espetáculos, entre aspas, e depois só foi construir algo similar no estádio de Wembley, em 1923. Queria você ver quantos séculos a humanidade ficou sem construir algo como um estádio, né? E eu acho assim bem interessante, porque o filme é sobre isso, né? Também nunca tinha pensado. E claro que a gente avançou em termos de civilização, que a gente não pratica mais as barbaridades. Ao mesmo tempo, a gente pode imaginar aí como telespectador, né, ou melhor, como espectador de um filme, como a ideia de morte, né, e de espetáculo de morte ainda culturalmente nos fascina tanto, né? Que é um troço meio vergonhoso, né? Eu diria, né? Que a gente assistir à morte, ainda que seja uma morte mentirosa, mas é um embrutecimento da nossa sensibilidade, né? A gente achar que isso é um espetáculo divertido, né? E não é. Muito obrigado, Marcos Uchoa. Você esqueceu uma coisa. O quê? Livro favorito. Aí essa pergunta é impossível, porque eu leio todo dia milhares de livros, e isso é impossível. Tem algum que você tenha lido mais de 5 vezes? Não. Eu você leu uma vez, já foi. Eu rarissimamente leio de novo, mas assim, eu tenho autores que eu gosto demais, assim. Tem uma mulher americana que chama Lionel Shriver, que é maravilhosa. Tem aquele cubano, Leonardo Padura, que é maravilhoso. Tem o Saramago, português. Claro, Machado de Assis, tem brasileiros maravilhosos também. Mas assim, tem autores, mas um livro
Como uma música seria difícil escolher? Difícil. Eu só lembrei porque era um contexto engraçado um contexto bom, e esportivo. Então. Muito obrigado, Marcos Uchoa. Uma verdadeira aula de esporte, de jornalismo, de vivência, de cultura. Geopolítica. Precisaríamos aí de mais 5 horas para ter as respostas, mas a nossa demanda de hoje é o que permite. Quem sabe no futuro aí a gente volte a bater esse papo com algumas perguntas que não foram feitas aqui, mas já te agradecendo não só pela entrevista, mas pela contribuição que você continua dando pro esporte de um modo geral, para a cultura, pro poliesportivo, né, pro vôlei, pra ginástica, outras modalidades que você abraça, que aqui no Brasil é muito fácil você gostar de futebol. Eu defendo que brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar. Então o brasileiro ele se apega muito onde tem um vencedor. E é muito bacana você ver alguém que abraça as outras modalidades que não estão ali em evidência, como o futebol. Hoje em dia a ginástica tá por conta da Rebeca, Flavinha e tudo mais, mas de um modo geral você entendeu o que eu quis dizer. Eu continuo torcendo por Gabriel Bortoleto e João Fonseca. Eu só quis dizer isso. Que ganhou hoje, aliás. Uchoa, muito obrigado por você ter topado vir aqui. Para mim é muito especial. É um momento muito especial porque acho que todo mundo que estuda jornalismo, faz jornalismo, tem você como uma das maiores referências. Desde que eu ia para a faculdade, saindo de Bangu 5 horas da manhã para chegar na UFRJ 8, 9 horas da manhã, quase 3 horas. E voltava no trem das 11. Voltava no trem da Baniranha. Sempre foi uma inspiração muito grande, você como também outros grandes nomes. Então muito obrigado por ter participado e muito obrigado por toda a contribuição que você dá pro esporte brasileiro, pra tudo, principalmente pra gente que é jornalista. Valeu mesmo, prazer, obrigado por ter me convidado e continuem aí assistindo aí, esse podcast aí vai dar certo, tá? Esse foi mais um Tupi na Redcast, então aviso pra você, se inscreve aí no nosso canal, ative também as notificações aqui no canal Tupi Esportes, que todas as vezes que publicarmos algum conteúdo ou iniciarmos alguma transmissão, você vai receber a notificação aí no seu telefone, no seu computador, seja lá qual método que você esteja acompanhando esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, ou melhor, esse registro histórico com o Marcos Uchoa que tivemos aqui agora. Obrigado, Wagner. Valeu, Coelho, valeu, Uchoa, abraço. Semana que vem tem mais. Produção do Wagner Ferreira, na nossa mesa de áudio, de cortes, o Bruno Valentim e você ligado no canal Tupi Esporte.